Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite a todos. Posso ouvir vocês? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Ao iniciar este evento, nós vamos convidar todos vocês a assistirmos aqui a um vídeo do Sebrae Santa Catarina. O Sebrae acredita no empreendedorismo como motor da transformação socioeconômica e trabalha para que os pequenos negócios sejam protagonistas do desenvolvimento sustentável, criando um ecossistema de negócios próspero e saudável para todos os biomas, territórios e pessoas. Com presença em todo o país, o Sebrae promove orientação, capacitação, desburocratização e gestão consciente. E assim gera redução da informalidade, superação da pobreza e uma vida com mais dignidade e perspectiva. Nossa agenda prioritária abrange diferentes setores estratégicos, com projetos na Amazônia e em todas as regiões, estimulando a inclusão produtiva, a neoindustrialização, a produção de energia limpa e uma educação empreendedora para todos. No Sebrae, nós acreditamos no potencial transformador do empreendedorismo e sabemos que quando os pequenos negócios dão certo, o Brasil se torna melhor. Sebrae. Muito bem, mais uma vez, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. O Sebrae Santa Catarina agradece a presença de todos neste momento especial que marca o lançamento da Rota do Big Surf. Uma iniciativa que nasce da força das ondas grandes e do potencial turístico do nosso litoral sul de Santa Catarina. O nosso estado tem no surf uma de suas expressões mais reconhecidas. Atletas, cultura, natureza, paisagens e uma cadeia de empreendedores que encontra no mar novas possibilidades de negócios e de desenvolvimento. É a partir deste potencial que o projeto Big Wave reúne 5 municípios do nosso litoral sul catarinense. São eles: Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna e Tubarão. Uma iniciativa que conecta esporte, turismo, empreendedorismo, natureza e experiências, aproximando municípios, empresas, entidades, o trade turístico em torno de um destino com identidade própria. A Rota do Big Surf é uma realização do Sebrae Santa Catarina por meio da Gerência Regional Sul, em conjunto com o movimento Big Wave Brasil e as prefeituras dos municípios já listados aqui, já mencionados aqui. Mais do que apresentar um novo roteiro turístico, o projeto busca organizar e fortalecer uma cadeia de oportunidades, valorizando o território, os negócios e as experiências que podem ser construídas a partir do surf de ondas grandes. E é com esse projeto, então, suas possibilidades e tudo o que ele representa para o turismo da nossa região, que nós vamos, então, conversar nesta noite. Sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao lançamento da Rota do Big Surf. Neste momento, nós convidamos as autoridades que nos prestigiam nesta noite e seus representantes institucionais para se posicionarem à frente com os nossos aplausos. Vamos receber aqui o prefeito municipal de Tubarão, Stener Sorato da Silva Júnior, autoridade máxima aqui do nosso município de Tubarão, o anfitrião deste lançamento. Vamos recebê-lo com os nossos aplausos. Muito obrigada, prefeito. Pode ficar bem ao centro, prefeito. Vamos receber à frente também o prefeito de Laguna, Preto Cripa. E ainda o vice-prefeito de Jaguaruna, Henrique Fontana. Eu quero convidar à frente também com os nossos aplausos o gerente regional sul do Sebrae Santa Catarina, João Alexandre Guzzi. O idealizador do movimento Big Wave Brasil, Thiago Nunes, o Jacaré. Nós vamos receber à frente ainda o diretor de esporte
de Garopaba, Esporte, Turismo e Desenvolvimento de Garopaba, Vitor Hugo Goulart, representando aqui o secretário municipal Sérgio Pacheco de Lima. Representando a prefeita em exercício de Imbituba, Madalena Nunes, está conosco a Eduarda Kelleter. O secretário de Turismo de Jaguaruna, Dante Gentil. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Laguna, Rafael Fetti. E ainda o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Serviços de Tubarão, Valmor Jung. Nós vamos ainda registrar aqui, eu vou pedir aplausos a vocês, para outras autoridades que estão conosco, o vereador de Jaguaruna, César Damian, a presidente do Contur de Tubarão, Fabiana Meister, o ex-prefeito de Jaguaruna, que coordena hoje a Comissão de Projetos para a Contenção de Cheias, Claudemir dos Santos. Muito obrigada pelas presenças de vocês nesta noite, uma alegria tê-los aqui. Nós vamos, neste momento, passar algumas falas institucionais. Eu vou pedir para que façam uso da palavra bem ao centro mesmo, em função da nossa transmissão ao vivo. Nós vamos começar, então, com a manifestação do idealizador do movimento Big Wave Brasil, o Thiago Nunes, o Jacaré. Alô. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um nesse dia de chuva aqui na metrópole, que é a cidade de Tubarão, que muitos questionam por que Tubarão está na roda, por que Tubarão está na roda, porque tem muitas histórias, tem as estradas que ligam a Laguna, né, e ao Farol de Santa Marta, tem projeções futuras, tem o Sorato, que é peça importante, que sempre, junto com o Preto, com o Henrique e com todos os municípios aqui, tanto Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna e Tubarão, né, estão apoiando essa campanha, né, que começou com os trabalhos que a gente vem realizando durante 22 anos, e muito suor, junto com a equipe de Java Boys. Agradecer aos nossos membros, que estão todos aqui, Brad, Pepeu, Bola, o Vitão, aí o Peruque, Sato, toda a galera, o Piri, Meikilo, e assim vai. A Jana faz parte, o Tissot, que é lá do início, né, que é um parceiro do Zeca, até o Claudemir está aqui, a gente comentou no início ali sobre a transição. O Claudemir foi o primeiro prefeito que nos recebeu lá em Jaguaruna. Nos recebeu não, recebeu o Zeca, o Tissot, toda a gangue lá dentro da prefeitura, que foi a primeira vez que eles foram mostrar a laje da Jaga, e o Claudemir chegou e falou: surfe lá com o Jacaré lá na praia, vai lá. Daí foram lá e foi onde a gente, toda essa história começou, né? E a Rota do Big Surf foi criada justamente por causa do sucesso de todo esse trabalho que vem acontecendo, esse apoio importante que os municípios têm dado e acreditado. Recentemente a gente veio com o sucesso do Campeonato do Cardoso, realizado ali em Laguna, com a prefeitura aqui, com toda a gestão que está aqui presente, que foi junto com o Preto, né, que foi um campeonato muito importante, que movimentou praticamente 20 mil pessoas numa praia, né, que não tinha essa condição de movimentação turística no inverno, né? 20 mil pessoas numa segunda-feira, no dia mais frio do ano. E a gente, né, elegeu segunda vez seguida o campeão brasileiro de ondas grandes, né, pela CB Surf, na qual eu sou coordenador na parte do Big Surf. E é muito importante essa trajetória dessa rota do Big Surf, porque foi ali que o Chumbinho mostrou suas primeiras asas, que ele ficou muito tempo brigando para estar numa lista de um campeonato e ter representação, e um cara que encaixou ele foi o Marcos Monteiro, e viveu muitos anos. O Chumbinho tinha 16 anos e já queria participar ali dos campeonatos. Eu olhava, pô, o cara é uma criança e ainda quer participar de um campeonato de ondas grandes. A gente abriu portas para ele, veio de alternate, fez final no campeonato 2015, e foi onde a Big Wave Brasil
nasceu, né? 2015 foi quando a gente fez a primeira história com a Big Wave Brasil, que a gente viu a necessidade de ter uma representação nisso. E depois, com o sucesso de todo o trabalho que a gente vem fazendo, essa foi a ideia de criar a rota do Big Surf, porque não tem só o Cardoso, não tem a Laje de Jaguaruna, tem outras praias, né? Agora entraram 5 cidades, essa ampliação para o futuro pode aumentar, né? E pessoas já vêm nos cobrando, pô, por que não entrou a Guarda do Embaú, por que não entrou a Joaquina? A gente tem que qualificar um pouco também a questão do tamanho das ondas, mas tem outros picos, tem, e depois o interesse é fortalecer cada vez mais com o Sebrae e com a Big Wave Brasil. Agradecer a Mormai, que é sempre parceira, que é uma das maiores incentivadoras dos nossos projetos, na verdade, de todos os nossos projetos, que a Mormai patrocinou todos os campeonatos, desde 2006, que foi o primeiro lá na Laje da Jágua, né? Isso vem acontecendo anualmente. Sempre que a gente precisa dos aportes, a Mormai é grande patrocinadora e a gente só tem a agradecer. Obrigado por todos presentes e sou sempre longo aqui nas minhas falas. Gostaria de falar mais, mas vou dar aqui a palavra para o próximo. Obrigado. Muito obrigada. Nosso idealizador do movimento Big Wave Brasil, Thiago Nunes, o Jacaré. Nós vamos passar a palavra nesse momento à manifestação do gerente regional sul do Sebrae Santa Catarina, João Alexandre Guzzi. Boa noite a todos. Como um surfista frustrado do Arroio do Silva, eu não vou falar de surf e talvez tentar explicar ou justificar por que o Sebrae está junto com vocês nessa onda, literalmente nessa onda. O Sebrae, o vídeo rapidamente apresentou o serviço de apoio às micro e pequenas empresas. Nós estamos geograficamente numa região muito bonita do país, no sul de Santa Catarina, com potencial que o Jacaré já comentou de altas ondas. E o que a gente pretende nessa nova série, começando agora, é qualificar ainda mais todo o trade turístico, todas as empresas que podem aproveitar e qualificar ainda mais para que os nossos visitantes, os nossos locais, aproveitem e tenham as melhores experiências quando estiverem no território, seja surfando, seja acompanhando surfistas, seja durante os campeonatos, para que a gente tenha uma região onde o inverno castiga, quando a gente pensar em praia, alternativas e que elas sejam cada vez mais frequentes, como o Jacaré falou. Numa segunda-feira, 20 mil pessoas aproveitando a praia, se divertindo, contato com a livre, conversando, gerando negócios e oportunidades. Então, a gente tem um longo caminho, a gente vai apresentar hoje algumas alternativas, algumas estratégias para que a gente construa essa rota, qualifique ela ainda melhor e a gente seja impactante no território. Então, eu quero agradecer a todos, muito especial ao Jacaré, todos que fazem parte do movimento do Big Wave, em especial aos parceiros do município. O Sebrae é um dos parceiros técnicos e financeiros desse movimento, aos prefeitos de Imbituba, Tubarão, Jaguaruna, Garopaba e Laguna. Já melhorou, né? Estava nervoso, não ia esquecer. O Preto foi quando a gente fez o lançamento na Murel, algum tempo atrás, o Preto foi o que puxou essa frente também. O Sorato, como deputado, foi muito importante, né, para esse movimento, para a visibilidade. Então, a gente agradece a todos os parceiros atuais e que a gente evolua de visibilidade e agregando cada vez mais pessoas nesse movimento. Ótima noite a todos, obrigado, que a gente tenha uma jornada aí muito exitosa. Muito obrigada, João Alexandre Guzzi, gerente regional sul do Sebrae Santa Catarina. Eu quero registrar aqui a presença e convidá-la à frente também, por gentileza, a Tatiana Guedes, que representa o Contur de Jaguaruna. Tatiana, por gentileza também, Tatiane, venha à frente, por favor. Na sequência, nós vamos passar aqui ao vice-prefeito e prefeitos presentes, representando aqui os municípios parceiros desta iniciativa. Vamos começar com o vice-prefeito de Jaguaruna, Henrique Fontana, por gentileza. Boa noite a todos. Serei bem breve aqui. Só queria dizer um negócio a todos. A palavra é gratidão nesse dia de hoje, principalmente a dizer a todos que nós que estamos servindo no meio público, nós estamos aqui só para fazer o intermédio e servir as pessoas. E o que vem acontecendo hoje nesse evento, que é tão esperado há muito tempo, é nessa palavra que eu falo de gratidão. Gratidão a Deus por proporcionar a gente estar aqui no dia a dia trabalhando,
e aos nossos surfistas, sem eles aí que são os guerreiros disso aí, que vivem há anos e anos buscando, lutando, tentando reconhecimento, e hoje vem aí, né, vindo oriundo aí do Jaguar Boys, do BWB, de todos esses grupos que batalham aí, levam o pau pra cacete, essa é a palavra, porque para ser reconhecido no meio do surf não é fácil. E eu desde guri, sempre nós escutava lá da Jaguar, né, o Parcel, o Jaca, junto com a galera do Jaguar Boys, sempre trabalhando para chegar onde chegaram e fizeram esse movimento, e esse movimento hoje está aqui sendo entregue, e é motivo de orgulho para todos nós, jaguarunenses, de toda a nossa região, de Namoré, né, Sorato, de estar fazendo esse trabalho. E é isso aí, agora é trabalhar em cima, mexer com o trade turístico, mexer com a economia, que a gente sabe que vai só colher bons frutos daqui para frente. Então, muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Nosso muito obrigada ao nosso vice-prefeito de Jaguaruna, Henrique Fontana. Passamos a palavra ao prefeito de Laguna, Preto Cripa. Obrigado. Bom, em nome da Janaína, uma boa noite a todas, e do Jaca aqui, uma boa noite a todos. Para mim é uma importância enorme estar aqui, né, como um dos parceiros do processo, quando muitas vezes precisava do alicerce político, né, e a política é banalizada, às vezes é a galera do surf que não quer, né, não, política e tal, aquela coisa toda. Então há uma ojeriza no processo que culturalmente a gente foi quebrando aos poucos, e aí hoje o time tem um complexo muito bem formado, né, com pessoas técnicas e grupo político sadio, que faz com que ganhe uma credibilidade de um órgão como o SEBRAE, que entende que aquele esporte que foi sempre muito marginalizado, hoje é um fomento de propriedade econômica, e que nós, dentro de uma capilaridade, afinal de contas, se nós formos falar só de Laguna, ou só de Garopaba, ou se tirar o compliance é toda a retaguarda que nenhum município nosso tem, por exemplo, de saúde, e que Tubarão tem, graças a Deus. E se olhar 40 quilômetros para lá e 40 quilômetros para cá, é muito perto, para a gente entender que nós somos únicos nesse processo. E se um dia a previsão for, tem altas ondas, né? E o pessoal se mobiliza para vir do Rio, enfim, chega aqui e não tem altas ondas para o Big Surf, ele com certeza em alguma praia vai pegar altas ondas de qualquer outro tipo de pranchinha, enfim, né? Então, Laguna, Jaguaruna, Imbituba, Garopaba, e logicamente essa parte administrativa que é fundamental do processo que o Tubarão acolhe, é importante para dar esse início, né, de uma plataforma que logicamente vai poder entrar a guarda, vai entrar, porque quem somos nós para acharmos que a guarda não pode estar aqui, né? Mas é um processo de crescimento para que a gente possa absorver os outros também. Então, parabéns ao Jaca, a todos os envolvidos, ao Sorato, em nome de todos, a classe política, né, as partes técnicas, né? Acho que a gente abre hoje um cenário importante, que é usar o que a gente tem de bom para atrair, porque dentro desse processo todo também vem todo um cuidado, né? Os bairros vão melhorando, as praias a gente tem que ter um cuidado a mais, então todo mundo ganha. Com o pilar de fazermos, né, com os pilares de fazermos uma boa cidade para nós aqui, que já somos surfistas, que somos cidadãos, com certeza elas vão estar preparadas para qualquer outro turista, surfista, ou seja quem for. Obrigado por todos, uma boa noite. Muito obrigada ao nosso prefeito de Laguna. Nós passamos a palavra agora ao prefeito de Tubarão, Stener Sorato. Boa noite, pessoal. Vou cumprimentar aqui o meu colega, prefeito Cripa, colega também, vice-prefeito Henrique, cumprimentar o Jaca, Thiago Jacaré, cumprimentar o João também, em nome deles, cumprimentar todos vocês. É um momento de muita alegria. Chegou, né? Vencemos mais uma etapa, né, Jaca? Tanto que essa galera batalhou. Me lembro quando recebi a visita do Thiago Jacaré, junto com o Brad, junto com o Reinaldo, junto com o César Damiani, hoje vereador lá em Jaguaruna, levando essa proposta. Então aqui eu quero agradecer vocês pela resiliência, pela persistência em levar a laje da Jaguar e depois levar junto o sul todo de Santa Catarina para essa onda. Obrigado também por ter me levado até Nazaré, e eu pude ver com os próprios olhos o que o surf de ondas grandes pode proporcionar para uma cidade, pode proporcionar para uma região, em termos de desenvolvimento econômico.
Então, muito obrigado. Hoje aqui é de gratidão, né, por tanta gente, citei o nome deles, mas tem muita gente envolvida em todo o processo, né? O Preto, acredito, falou bem aqui, o Henrique também, nosso dever, nosso trabalho é estar proporcionando infraestrutura, seja viária, seja infraestrutura de logística, enfim, ou ainda de patrocínio de eventos, de grandes eventos, está aproximando cada vez mais o setor de outros órgãos, outras esferas, como o governo do Estado, como a gente teve a oportunidade de estar lá com o governador Jorginho Mello, onde ele disse que esse negócio tem futuro, né? Então foi de suma importância. A gente está trabalhando, eu e o prefeito Laerte tivemos na AMUREL, que é a nossa associação dos municípios, que tem um departamento de engenharia, a gente solicitou que fosse confeccionado o projeto de prolongamento dos moles da Barra do Camacho. Esse prolongamento, a gente quer resolver duas situações. A primeira, com o prolongamento, os engenheiros nos falam que vai fazer com que a Barra demore mais a assorear. Hoje a gente viu que ela assoreou em 4 anos. A última limpeza foi em 2022 e ela agora está assoreada. Com o prolongamento, a gente então retarda esse processo de assoreamento. Com o prolongamento, a gente também cria um novo ponto turístico para a nossa região. Com o prolongamento, a gente pode construir moles de abrigo e também ser um local onde as embarcações podem estar ancoradas, as embarcações podem estar acessando uma marina, essas embarcações que podem levar, como a gente viu lá em Nazaré, algo muito similar à Laje da Jágua. A Laje da Jágua um pouco mais longe, não tanto, mas um pouco mais longe. Algo similar, então, como eles fizeram lá, essas embarcações levaram os turistas, os moradores da região, aquelas pessoas que querem ir lá visitar a Laje da Jágua, querem visitar o farol de Santa Marta, de um outro visual, olhar de dentro da água para a terra, assim como a gente está fazendo agora aqui com o Rio Tubarão, veja aqui o Marcelino, fazer com que as pessoas comecem a olhar o rio, né, a água, e observar a terra e ver que presente é esse que Deus nos deu, que nós temos aqui em toda a nossa região sul. Então, estamos trabalhando nisso. Espero que a AMUREL termine o mais rápido possível, né, esse projeto, para a gente ir em busca dos recursos, saber quanto é que ele vai custar e em busca dos recursos. Possibilitar que a Laje da Jágua seja de fácil acesso para todo mundo. Não vou falar mais, não vou me estender mais, a gente quer ouvir a galera do surf. Eu, João, também já dei as minhas brincadas aí. Espero que volte, não na Laje, mas pegar um dia ali no Mar Grosso, né, Preto. Valeu, gente. Muito obrigada, prefeito. Eu vou convidar, por gentileza, para que vocês possam agora ficar à vontade, tomar os seus lugares na plateia. A gente aproveita para agradecer mais uma vez aos municípios parceiros, as lideranças do movimento Big Wave Brasil, os nossos empresários, entidades, imprensa e todos os convidados que prestigiam este lançamento. Para dar sequência, nós vamos conhecer melhor agora a proposta que está por trás da rota do Big Surf. Para apresentar o projeto, os seus objetivos e a forma como essa iniciativa foi construída, nós vamos convidar à frente com os nossos aplausos a analista de projetos do Sebrae Santa Catarina e gestora dos projetos de turismo da Gerência Regional Sul, Juliana Baldessar Guizzo. A Juliana também vai apresentar na sequência a plataforma do projeto. Oi, gente. Boa noite a todos. Obrigada aos prefeitos, obrigada, João, obrigada, Jaca. É muito bacana a gente ver o esporte saindo, né, só da onda e virando negócio. Isso é uma coisa que é muito gratificante. Quando a gente começou a conversar, acho que há cerca de 2 anos atrás, né, Reinaldo? Como é que a gente ia roteirizar e criar um produto, né, desse potencial que a gente tem aqui? E hoje a gente começa já a ter uma coisa formatada, já se organizando para ir para o mercado. Isso é realmente emocionante. Então, a rota do Big Surf, né? Além do projeto que a gente tem aqui da roteirização, a gente também tem a parte dos esportes, onde a Mormai é muito parceira. Agradeço também, Tissot. Conversamos bastante essa semana, né? Estava para entrar uma onda grande aí, quase que o chumbo não ia vir, mas deu certo, está aqui. E aí a gente começa, então, como foi citado pela Carol, conectando esses municípios
por base do ecossistema, digamos assim, o Lifestyle Surf, né? O que é esse projeto? Ele é um projeto que a gente pretende... Então, assim, todo mundo sabe que tem onda, todo mundo sabe que tem a Laje da Jaguar, mas como é que a gente vai lá visitar? Como é que a gente pode comprar esse produto? Como é que o turista chega, se ele não for o chumbo, que tem o jacaré, que tem o jet ski, tem a galera do Jaguar Boys, como é que a gente consegue, então, ver esse produto, comprar? E se eu não sou um surfista profissional, eu consigo vir? Sim, né? A rota está estruturada com a questão do lifestyle do surf, ela tem a temática do Big Surf, porque eu acho que é o grande diferencial que a gente tem no nosso território, e a nossa proposta, então, é formatar um produto que vá para a prateleira e seja comercializado no mercado nacional e internacional. Por que você acredita nisso, né? Acho que já foi falado das ondas, o Jaca falou muito bem de toda a construção, mas a gente tem no nosso território, que foi citado pelos nossos parceiros, um território que tem condições naturais excepcionais, a gente tem uma vocação natural para o surf, a gente tem a capital do surf, né, Liz, lá em Garopaba, a gente tem atividade possível o ano todo, a gente tem o reconhecimento do cenário nacional, acho que prova disso é a gente ter o Chumbo aqui hoje com a gente, e outros surfistas que também já são, já o próprio Jaca, ele me citou os nomes, eu já esqueci, né? A gente tem uma experiência prévia com o turismo e a gente tem uma oferta muito qualificada, então além das ondas, a gente tem hotéis, né, Nina? Restaurantes, então a gente tem toda uma oferta preparada para atender esse turista que vai vir para o nosso território. A gente tem proximidades entre os municípios, então a gente consegue ver no mapa que a gente está bem próximo, principalmente o litoral, então um dos únicos locais que tem, pelo menos uma dessas praias tem uma praia de onda grande, e a gente tem Tubarão, como foi citado, como apoio para esses eventos principalmente. E a gente tem acesso pela BR-101 e também aeroportos, né? A gente tem Floripa próximo de Garopaba, mas a gente tem na Jaguar um aeroporto. Cadê o Henrique, o Dante? Qual é o público-alvo, né? Então, a gente tem dois públicos-alvos nesse projeto. A gente tem o público-alvo do projeto, que são vocês que estão aqui hoje, né? Que é o trade turístico, então, as associações de surf, os gestores públicos, os empreendedores, que são vocês, empresários, as lideranças locais e a instância de governança, FAB, Tati, precisamos do apoio do Contur, das IGRs. E a gente tem o público-alvo da rota, que é para quem a gente vai vender esse produto lá na frente, que são os surfistas de onda grande, como eu falei, os surfistas tradicionais também, espectadores, imprensa, influenciadores, e a gente tem visitantes que, tipo a Juliana Sorato, não surfa, mas curte o lifestyle, então a gente pode vir para cá também para ver os campeonatos, para ver as ondas grandes e viver esse turismo de natureza e bem-estar, que é uma coisa que está muito em alta hoje no mercado. Como que a gente vai fazer isso, né? Então a gente começou esse trabalho com o pessoal do Big Wave Brasil, com o Reinaldo, com a Márcia, construindo essa visita, entendendo quais são as particularidades do território, e a gente começa agora então a roteirização, que é basicamente isso, embalar esse produto, precificar ele e poder ir para o mercado com ele para comercializar. Esse é o papel do Sebrae nessa jornada que a gente começa hoje. Então, transformar potencial em desenvolvimento, estruturando uma rota turística, organizando a oferta, integração regional e o posicionamento no mercado. Esse é o nosso objetivo. Nossa potencialidade, né? Então a gente tem uma combinação diferenciada de ondas, praias, cultura de surf, paisagens naturais, infraestrutura. A gente tem pelo menos um de cada município tem praias de ondas grandes, né? Ou mais de uma, como me corrigiu o Reinaldo. E aí a gente transforma essa diversidade, então, numa experiência regional organizada, aumentando a permanência do turista. Por quê? Um complementa o outro. Então, assim, não adianta eu ir para lá só pegar uma onda e ir embora, né? Eu vou querer passar em Tubarão, eu vou ter que dar uma passagem em Garopaba, cair lá na Silveira. Então, a gente precisa integrar todo esse produto para fazer a coisa funcionar e manter o nosso turista mais tempo aqui no nosso território. O nosso grande desafio, então, transformar o sul de Santa Catarina em uma referência de turismo de surf de ondas grandes, conectando territórios, pessoas... Nossa, isso é grande, mas é ruim ler aqui de baixo, gente. Conectando territórios, pessoas, empresas e experiência em um único destino, chamado a Rota do Big Surf. Só um pouquinho do cronograma para vocês. A gente está aqui em agosto, quando a gente está lançando essa plataforma para vocês, empresas, e é nesse momento que a gente vai precisar organizar aquela respostinha básica que é o que o turista consome, né? Então, como chegar, onde dormir, o que comer, o que comprar e o que fazer. E quem responde essas perguntas é o trade turístico, são vocês.
Por isso que a gente está nesse momento agora aqui em agosto, lançando a plataforma. Daqui para frente a gente começa, então, planejar as ações, né, de desenvolvimento, de mercado, organizar a governança, quem vai gerir isso tudo, né, quem vai trabalhar isso depois no mercado, quem vai vender, quem vai representar. E, por fim, a nossa ideia, então, em novembro e dezembro, lançar esse produto no mercado. A Rota do Big Surf é isso, né? Muito mais que um projeto, é um movimento de valorização do território e crescimento econômico. Essa é a primeira página, posso seguir, Carol? Vamos lá, então. Acho que tem que trocar a apresentação. Que eu estou bem feliz agora com esse momento, porque a gente está conseguindo, nesse projeto, exclusivamente em primeira mão, lançar uma plataforma no começo disso tudo. Normalmente a gente começa a organizar o trade, a gente vê os problemas, a gente vai para o mercado resolver e depois a gente vem para a plataforma. Aqui a gente tem uma segurada, quem acompanhou a gente naquele circuito dos municípios, porque a gente queria vir e trazer logo já a ferramenta para a gente já entrar nesse funil de negociação. Então, a plataforma conectando destinos, impulsionando o turismo e gerando oportunidades. Essa é a carinha dela, então, onde as ondas grandes movimentam a economia. rotadobigsurf.com.br, a gente vai entrar ali e vai começar a inscrever a nossa empresa para participar desse movimento. Não precisa bater foto agora, eu vou botar um QR Code e a gente já vai direto lá para o site depois, tá? Mas tem que prestar atenção no chumbo, não pode ficar mexendo no celular. Então, qual é a nossa ideia, né? As empresas vão aderir ao catálogo, a gente já começa a fazer um diagnóstico das empresas e elas já vão para um catálogo virtual. Então, quando a gente vai lançar no mercado, a gente já tem um catálogo de quem está preparado já para atender esse turista. E aí a gente já começa, então, a trabalhar com operadores, com agências emissivas, nesse produto já de forma digital. São 4 etapas, a gente cadastra a empresa, responde um pré-diagnóstico, recebe um plano individualizado, e aí já começa a participar das capacitações. Aqui aqui é a página onde vocês vão clicar para se inscrever, né? Cadastro, diagnosticar, e aqui eu vou pedir muita atenção para vocês. Sejam bem detalhistas, ajudem nossos agentes de IA a achar bastante informação das empresas de vocês. Então, bota o link do Booking, bota o Instagram, bota o Google Meu Negócio, porque é aqui que a gente vai conseguir ter a IA ajudando a gente nessa pesquisa de vocês, tá bom? É bem fácil de responder, é como se fosse um chatzinho mesmo, vai abrir uma página de chat assim, vocês vão respondendo para o chat e ele já vai montando esse autodiagnóstico das empresas de vocês. E aí vocês vão receber um material assim, essa página, parabéns, você faz parte, quer dizer que você já concluiu a sua inscrição. Se quiser clicar no link do Instagram, recomendo que cliquem, vocês já vão para o grupo do WhatsApp, onde a gente vai conseguir colocar as informações atualizadas do que está acontecendo na rota. E aí vocês recebem um diagnóstico igual esse, que trabalha em 6 eixos: econômico e gestão, social e gestão de pessoas, ambiental, cultural, conexão com a rota e com o surf e marketing e presença digital. E aqui já tem um plano de ação que vocês vão ter que fazer nos negócios de vocês e uma notinha lá em cima, que o Sebrae ficou 54 de 100, porque eu fui bem sucinta nas respostas, para vocês poderem ir trabalhando um plano de ação de desenvolvimento. E agora sim, vamos começar? É só clicar, se inscrever. Divulguem para quem não pôde vir aqui hoje, a gente vai estar divulgando isso nos grupos do WhatsApp, do Contour, e a partir daqui a gente começa a ter, então, as empresas que vão estar fazendo parte com a gente nesse movimento. Bora? Obrigada a todos. Boa noite. Agora ficam com o ator principal. Obrigada. Vamos aplaudir a Juliana. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos seguir, então, né, muito mais do que um fenômeno esportivo. O surf de ondas grandes movimenta uma cadeia que envolve atletas, equipamentos, turismo, hospedagem, gastronomia, experiências, destinos, como muito bem mostrou a Juliana. Para falar sobre esse universo a partir de quem o conhece de perto, nós convidamos agora o Reinaldo Langer, gestor de projetos do movimento Big Wave Brasil, e ele vai conduzir este momento da programação. Vamos recebê-lo com os nossos aplausos. Ao lado dele, nós teremos um dos principais nomes do surf de ondas gigantes no mundo. Eu quero que vocês recebam ele com muitos aplausos,
Lucas Chianca, o Lucas Chumbo. Ele que construiu uma trajetória marcada por grandes ondas, conquistas e desafios que ajudaram a colocar o Brasil entre os grandes protagonistas do Big Surf internacional. Eu vou passar a palavra ao Reinaldo e ao Lucas, então. Vou passar o microfone aqui. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui a Tubarão, grande metrópole de apoio à Rota do Big Surf. A gente desenvolveu uma série de perguntas aqui para conversar um pouco aqui com o Lucas Chumbo. É um dos melhores atletas, o melhor atleta do mundo da modalidade surf de ondas grandes. Frequenta há muito tempo, como o Jacaré falou, nossa região, nossas ondas aqui. E essas perguntas foram desenvolvidas em parceria ali com a Márcia, com outros consultores do Sebrae, a Márcia, o Fábio, a Tânia, a Juliana. Então a gente tem um roteiro aqui, onde a gente pode conhecer um pouco mais sobre a visão dele, a carreira dele, e depois a gente vai ter uma conversa com outros personagens aqui. Lucas, a primeira pergunta que eu te falo. Agosto do ano passado, dropou a maior onda do Brasil, recorde nacional, na Laje da Jágua. Como é que foi a sensação de dropar aquela onda e qual a importância desse fato para a tua carreira e para a tua visibilidade como atleta profissional? Primeiramente, boa noite, Reinaldo. Boa noite, equipe. Foi um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu nunca imaginei que o surf ia me trazer onde eu tô. Eu tô na frente de um monte de gente que entende muito mais de negócio do que eu e eu tô aqui para falar do esporte que transformou a minha vida. Pô, Reinaldo, como é que eu posso falar daquela onda? Foi uma ligação assim dos sonhos. Eu sempre sonhei em surfar aquela onda. Eu acho que a Laje da Jágua, a primeira vez que eu vim aqui conhecer ela estava um pouco mais tímida, ela estava um pouco menor. E eu fiquei com aquela onda marcada na cabeça, aquela onda guardada na cabeça. Então, quando aquele dia chegou, quando o Fabiano Tissot, que é meu chefe lá da Mormai, que é o cara que me pilota nessa onda tão assustadora que é a Laje da Jágua, quando ele fez essa ligação, eu sabia que seria um swell diferenciado. Quando a gente fala o swell, equipe, é o conjunto de ondulações que vem caminhando com as ondas para a gente surfar. Então, quando a gente recebe essas ligações desses amigos assim que não ligam muitas vezes, só quando tem um swell gigantesco, a gente sabe que alguma coisa está vindo e realmente vai ser sinistro. Então, quando ele me fez essa ligação, eu já sabia que ia ser um swell diferenciado. O Tissot é um cara que não é de ligar para chamar para todas. Então, quando ele ligou, eu sabia que ia ser gigante. E eu já vim meio que preparando a minha mente para isso, porque eu tinha um objetivo, eu tinha um foco, eu tinha uma missão e eu queria realizar essa missão naquele dia. O Tissot já me brifou antes da entrada, o Jaca fez toda aquela recepção na areia do mesmo jeito que vocês sempre fazem, assim, deixando a gente com segurança, tranquilidade e para a gente performar da melhor forma possível. Acabou que eu realizei esse sonho sendo puxado pelo meu ídolo ali. O Tissot me colocou da melhor forma possível naquela onda. Eu dropei uma onda que eu nunca imaginei que eu ia dropar uma onda daquele jeito aqui no Brasil. Foi uma das maiores ondas que eu já surfei na minha vida. Tudo bem que Nazaré, Havaí, a gente surfou ondas maiores, mas a emoção e o sentimento de dropar uma onda dessa, de ter aquela sensação aqui em terra brasileira foi diferenciado. Então, o Sul, para mim, faz parte da minha história. Eu sempre falo aqui, o Jacaré foi um dos caras que me iniciou nesse esporte de ondas gigantes, porque eu me apaixonei pela competição, competi no primeiro campeonato dele. E cheguei na final, fiz pódio, e ali eu queria mais. E o que essa onda representou na tua carreira, a visibilidade que deu, se deu alguma impulsionada ou não, o que representou surfar essa onda nos olhos de toda a mídia e todo o Brasil? Cara, realmente, depois do que a gente fez ali naquele dia, eu recebi muita ligação de muitos amigos meus estrangeiros perguntando, cara, que isso aí é verdade? Não é montagem, vocês puxaram, esticaram aqui, esticaram dali. E eu falando, não, realmente o que eu vi foi aquilo mesmo, foi uma onda gigantesca, foi assustador. A onda que eu vi de manhã era muito maior do que aquela que eu surfei, então realmente aquilo ali se tornou uma onda do Brasil, se não pode ser uma das maiores ondas do mundo. Tudo bem que a gente tem ondas gigantescas em Nazaré, mas
aquela onda, aquela sensação que a gente tem dropando aquela onda, especialmente da Jaguaruna, ali no meio do mar, você se sente... Eu me sinto uma formiga no meio do mar. É tipo isso. Valeu, Lucas. Conhecendo a rota do Big Surf, como conhece, já surfou outras ondas aqui da rota. Qual o diferencial que tu enxerga nessas ondas da rota do Big Surf referente a outras ondas do Brasil, outras regiões do Brasil, de ter variedade de ondas grandes e de ondas pequenas também num espaço territorial tão curto, né? Cara, eu venho de Saquarema, uma terra que tem bastante onda também. Graças a Deus eu vim num berço que me ensinou muito a surfar essas ondas maiores, ondas pequenas também. Mas o que vocês têm aqui é diferenciado, galera. Realmente, quando você começa lá em Floripa, quando você sai do aeroporto, você já vem em Joaquina, vem descendo ali. Aí vem uma que não posso falar muito o nome, que tá aí guardada aí. Mas vai para Garopaba, tem Silveira, tem o Rosa ali também, que eu já peguei um dia extraordinário com ondas de 5, 6 metros de onda. Pamela, ali, a nova geração daqui do Sul, também estava surfando lá. Então foi um dia aí que a gente viu que, cara, o Sul tem muitas ondas grandes, tem muitas ondas que dão para ser surfadas, que a gente pode falar que é um Big Surf. E aqui a gente tem uma escadinha. Eu gosto de falar que aqui a gente tem uma escadinha que a gente pode começar no nível 1 do Big Surf, aí vai para o nível 2, vai para o nível 3, nível 4, Farol de Santa Marta, nível 5, Laje de Jaguaruna, com certeza. Aí a gente consegue ter isso tudo num território, então isso acaba conectando muita gente, né? Então, imagina, você vem com a família para cá, você consegue parar em Floripa, dar um rolê, descer em Garopaba, pegar uma marolinha com suas crianças, pega um Silveira maior e vem descendo, né? Então, seria um sol dos sonhos. Então aqui seria um bom território para quem também deseja iniciar no Big Surf, tendo essa questão da escadinha, né? Com certeza, não só iniciar no Big Surf, mas como iniciar nesse esporte maravilhoso que é o surf, né? Que é um esporte que conecta a gente. Cadê o calor já? É um esporte que conecta a gente com a natureza, é um esporte que deixa a nossa vida mais leve, é um esporte que toda vez que eu entro na água, que eu vivo um momento magnífico dentro da água, parece que minha vida resetou e ali eu comecei de novo. Então, eu acho que isso a gente vai poder ligar. Hoje em dia a gente vê que as famílias elas buscam isso, não buscam mais e fazer programas com a natureza, em família, viver momentos especiais que você consegue parar e relembrar daquele momento por uma eternidade, né? Então eu acho que momentos são construídos pelas pessoas do seu lado e por lugares incríveis que você conhece. E você que já conheceu as principais ondas grandes do mundo, principais picos turísticos envolvendo o Big Surf no mundo, o que tu acha que aqui na rota do Big Surf falta ainda para a gente se tornar um grande destino turístico? Falta? Eu acho que não falta nada, que a onda vocês têm, bastante, de sobra. Com certeza agora eu acho que uma das coisas que a gente mais busca e que Nazaré deixou bem claro pra gente que é a estrutura. A estrutura é uma coisa que acaba deixando a gente com muito conforto e a performance vai se elevando a cada dia. Então, a estrutura que a gente tem em Nazaré é uma estrutura diferenciada, a gente tem um porto que realmente respira ali o que a gente vive dentro d'água, a gente tem uma cidade que está extremamente preparada para qualquer situação que a gente viver ali dentro d'água ou que vai parar na areia. Então, eu acho que toda essa estrutura que tem em volta do Big Surf acaba deixando a gente mais confortável para performar, e não só performar, entregar um bom show para todo mundo que está ali assistindo, né? E com certeza isso aí eu acho que é o futuro daqui. A gente consegue ver que são muitas praias, são muitos coliseus. Eu gosto de falar que cada onda que a gente tem em Onda Grande é um coliseu, né? A gente entra ali e vai ver os caras lá se matando lá dentro, surfando, né? Mas realmente o surf de ondas grandes aqui a gente consegue ter isso como se fosse Nazaré. Em Nazaré a gente fica em cima do farol, vendo as ondas lá embaixo. Aqui a gente tem a Silveira, que dá para surfar. O cara vai passar do seu lado, surfando ali. A gente tem um Farol de Santa Marta aqui também, o que eu já vi ali, passar ondas de 20 pés assim do meu lado. E o cara surfando, o cara caiu, a gente fala, cara, ele tá tão perto, mas tá longe. Então, eu acho que isso tudo aqui acaba transformando esse esporte, que é um esporte magnífico, acaba deslumbrando os turistas e todo mundo querendo viver essa experiência que é tão maravilhosa que o Big Surf dá pra gente. Ótimo. Falando em experiência, se tu trouxesse um atleta de surf de ondas grandes estrangeiro aqui para a rota do Big Surf, o que tu faria questão de mostrar para ele nesse território?
Primeiramente, eu acho que só da estrada do aeroporto até aqui ele vai ficar maluco com a nossa natureza, né? O nosso país é muito bonito, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo Brasil e eu sou apaixonado por dirigir, então eu dirijo o Brasil inteiro, galera. O Brasil é um país muito bonito de dirigir, de passear. Então, com certeza, eu acho que eu ia mostrando cada beleza da nossa natureza, eu ia parando em cada cidade, até porque cada lugar, assim, tem um sentimento, tem um movimento ali. Garopaba, para mim, é como se fosse uma Saquarema melhorada, assim, sabe? É tipo a gente vive ali, pé no chão, sabe? Aquele cheirinho, assim, de natureza viva. Surfar na Silveira, assim, parece que você está surfando numa praia que é reservada, sabe? Parece que você está surfando numa reserva natural. Então, tudo isso que a gente encontra aqui, não só em Garopaba, vai descendo e a gente vai vendo lugares lindos aqui no sul. E a gente passa, pô, não posso nunca mais esquecer o farol de Santa Marta, que com certeza foi o lugar que deu início na minha vida, né? No meu esporte, junto com o Cardoso, junto com o Jacaré, que fez esse campeonato com o Cardoso. Ali foi onde tudo começou e eu me apaixonei por esse lugar. Então, venho para o Sul há muito tempo, sou da família Mormai há 8 anos, então é um lugar que é como se fosse a minha segunda casa. O que melhoraria na região para que a experiência turística acompanhasse a qualidade das ondas, né? Que a pessoa viesse e gostasse da experiência turística, assim como vai gostar das ondas? Eu acho que quando a gente fala de experiência, a gente tem que levar aquela experiência completa, né? Tudo que a gente vive em Nazaré é muito incrível, mas o turista ele consegue viver intensamente tudo que a gente vive. Ele consegue ver a gente se preparando no armazém, que é ali no porto de abrigo. Ele consegue ver a gente saindo de jet ski, que ele está entrando num barco ali para ver a galera saindo do jet ski. Ele consegue ficar num barco do lado das ondas de Nazaré vendo aquilo acontecer e ele consegue estar de cima do farol. Então, acho que todas essas opções que ele tem de assistir aquilo que a gente está fazendo é uma experiência incrível. Então, o cara vai lá para Nazaré, ele vai fazer. Primeiro ele pousa lá e ele vai direto lá no farol. Conheceu o farol, viu as ondas. Viu as ondas, vai para o porto. Conheceu os armazéns de todo mundo, viu a galera saindo de jet ski, faz o passeio de barco. Depois que ele faz o passeio de barco, os mais corajosos fazem um passeio de jet ski. A galera que curtiu o passeio de jet ski saiu ali emocionada. Ainda tem um passeio de bugre pela cidade inteira. Então você acaba conhecendo, tendo uma experiência completa de Nazaré. E você conhece a terra, o mar e a floresta. Assim, você não conhece o ar porque a gente não tem um helicóptero lá. Mas com certeza eu acho que isso é criar uma experiência. E isso a gente vai poder fazer aqui. A gente tem Garopaba, eu sou apaixonado pela Jaguaruna, não sei como é que a gente vai fazer aquilo ali acontecer ali. Mas imagina, a gente sonhando com um barco ali do lado da Jaguaruna, vendo aquelas imagens e vocês podendo ver isso tudo dentro d'água. Isso aí seria um sonho. Ou até o Farol de Santa Marta, que é um palco assim extraordinário, porque toda vez que eu venho lá eu vejo ondas gigantes passando de pertinho. Então isso tudo aí é criar essa experiência junto do nosso esporte. E acho que é isso. Existe bastante espaço para crescimento, né, da questão das experiências turísticas, né? E com base nisso, como é que enxerga as oportunidades que podem ter para os empresários e para os jovens da região no momento que a gente incentiva o turismo esportivo, o turismo de eventos aqui, referente ao surf? Com certeza, assim, pelo que eu vejo, o surf é um esporte que tem mudado muito de classes, né? Hoje, com as piscinas de onda, a gente vê que o surf ele começou a interagir com uma classe que é a classe Z, que é a classe da galera que realmente vive em outro patamar, em outro padrão de vida. E ele acabou interagindo com uma galera que realmente quer viver essa experiência completa. O cara começou lá na piscina, mas ele quer ir para o mar, ele quer vivenciar o mar, ele quer vivenciar uma experiência de towing. Isso tudo vai abrindo leques, né? Então, imagina, o cara que vai querer vir aqui surfar uma onda grande, ele vem com a família, então ele vai ter opções de fazer experiências com a família. Isso tudo vai dando opções de mercado para a gente trabalhar também. Então, Nazaré hoje se tornou uma meca do surf, não só pela onda que a gente tem lá, que a gente surfa, tudo bem, que é a maior onda do mundo, mas sim por todo o circuito de experiências que a gente tem em volta daquela onda. E não só das experiências, restaurantes, hotéis, tudo que cresceu durante esses 10 anos de Nazaré que eu conheço, pelo menos. Eu tenho 10 anos de onda grande, esse vai ser meu 10º ano em Nazaré.
Então, eu vejo que a cidade saiu de uma cidade pequena, de pescador, para uma das maiores cidades ali de Portugal, se não uma das maiores cidades da Europa. Porque todo mundo quer ir em Nazaré. Hoje em dia, tu pousou em Portugal ali, pousa no aeroporto, fala: ah, onde você vai? Vai para Nazaré hoje? Todo mundo me vê. Quando eu saio do avião já... Ih, tem onda? Ah, tem onda. Eu tô chegando, tem onda. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que isso que vocês vão poder ver aqui, sabe? Não é só os big surfistas, não é só os surfistas que vão estar querendo fazer negócio, querendo entrar no seu negócio, tá aqui. Eu acho que todo esse público que gira em volta do nosso esporte, não só se alguém de vocês já foi em Saquarema, no campeonato de Saquarema, vocês conseguiram ver lá que realmente é diferenciado. O surf é um esporte que conecta a natureza com as famílias, que conecta você com momentos incríveis. E tudo que a gente vive do surf, assim, se transforma numa vibe diferenciada. E Saquarema, ele prova isso para todo mundo também. Virou um dos maiores eventos do mundo de surf, um dos maiores eventos de surf do mundo é o Campeonato de Saquarema. Então, a gente vê que isso tudo é parte dessa construção de história que a gente está fazendo no surf. Falando na questão de eventos, o que os eventos, tanto em Saquarema como em Nazaré, e como aqui também a gente viu essa movimentação em baixa temporada, numa praia afastada como o Farol de Santa Marta, e em Saquarema, a gente vai querer ir lá ver o CT, não consegue hotel, não consegue, enfim, tudo lotado, né? O turismo de eventos esportivo tem um grande potencial para colaborar para os municípios? Com certeza, com certeza. Eu acho que quanto mais a gente vê os campeonatos acontecendo, mais a gente vê se criando uma relação maior com o turismo, com a galera. Eu sou realmente muito fã do que a galera tem feito ali no Cardoso, tem sido um movimento incrível. São anos de campeonato formando uma nova geração. E, assim, eu mal posso esperar para ver esse campeonato virar um campeonato de towing. Por que eu gosto de towing? Porque o towing é um esporte com a máquina. Não só porque eu gosto da máquina, eu sou apaixonado por motor, mas sim. Mas o towing acabou abrindo um leque de opções para muita gente. Hoje, o towing ele pega o surfista que já está... Você que falou ali, já curtiu, já entrou, já surfou, mas agora já está mais cansado, já não quer mais sofrer aquele perrengue ali de tomar na cabeça. O towing ele abriu esse espaço para essa pessoa, que vai entrar no mar, vai pegar uma onda sendo rebocada por uma máquina, e a máquina vai estar ali para te pegar no final da onda, sem nada acontecer. Então, realmente abriu um leque de opções muito grande, e a gente consegue trabalhar com muita gente hoje em dia. Então, o sonho da minha vida é que esse campeonato do Jaca vire de towing, ou esse campeonato mundial da Jaguaruna vire de towing, porque aí a gente começa a comunicar com outra galera também, não só com a galera que é casca grossa, dá remada, que charge, que bota as pranchas no carro e vai atrás da onda, mas sim com aquela galera que tem um jet ski, vai surfar, vai em busca das ondas, que movimenta outras pessoas para ir lá também com o seu jet ski assistir do lado, ou que movimenta uma pessoa que não pode estar ali remando, vivendo aquela experiência sem a ajuda da máquina. Então, eu acho que isso tudo agregou muito no nosso esporte, e eu acho que é o futuro do esporte do Big Surf, o surf rebocado. Não tirando mérito nenhum do surf da remada, porque eu remei a minha vida inteira, mas o surf de towing eu acho que é a evolução do esporte, com certeza. Então, para a tua alegria, já te informo que vai vir novidade boa por aí. Vamos que vamos, graças a Deus. O que precisa acontecer para que a rota do Big Surf seja reconhecida mundialmente e possa ser comparada a outros destinos turísticos, como Nazaré, como Havaí, enfim, outros lugares ali que já são reconhecidas mundialmente? O que precisa fazer já está sendo feito. Realmente, os campeonatos que vocês estão fazendo, o campeonato mundial que vocês vão fazer na Laje da Jaga, isso sim vai ser um marketing que assim, vamos falar, é impagável, assim, você trazer um Kailane da vida, um Billy Kemper, um Nathan Flores, os caras todos que são os melhores do mundo do esporte, para vir surfar uma onda na Laje do Jaguaruna. A gente nunca pensou que isso ia acontecer. E hoje a gente está vendo isso acontecer, já tem um evento pronto, já tem um evento
formado por pessoas que realmente querem deixar um legado para a nova geração. E estou muito grato e feliz de poder representar o nosso Brasil aí nesse evento. Realmente, assim, ficou um peso na minha costas, tem um Pedro Calado ali para dividir esse peso comigo, mas vai dar certo, com certeza. E, cara, o que vocês estão fazendo, assim, sem dúvidas, o mundo inteiro quer um país que faça isso pelo esporte, cara. Porque a gente não tem isso mais, a WSL meio que largou de mão e a gente precisa realmente de pessoas que amam o nosso esporte para fazer esses eventos acontecerem. E hoje a gente tem mais eventos no Brasil de surf de onda grande do que se juntar todos os eventos de onda grande do mundo. Então, Cardoso, Taquatiara, Gigantes do Rio e agora o Mundial da Laje de Jaguaruna. São 4 eventos que no mundo eu só sei de 2. Então, realmente, a gente está... Eu acho que a gente está dando um passo certeiro e, com certeza, vocês estão fazendo um trabalho incrível. Em primeira mão, o próximo que está vindo, Laje do Silveira. Graças a Deus. Esse aí na remada, né? Remada. Eu também quero. Finalizando, então, se você pudesse deixar uma mensagem para prefeitos, empresários e comunidade que estão construindo a Rota do Big Surf, qual seria o seu chamado para que todos surfassem junto essa onda? Cara, realmente essa daí foi a grande questão que... Vou falar do meu coração mesmo, de verdade. O surf é natureza, o surf é vida, o surf é amor, o surf é união. O surf foi um esporte que me conectou com a minha família. Meu pai era um cara que trabalhava de 7 às 7 da noite. No final de semana eu tinha aquele momento do surf para me conectar com ele. Então eu acho que isso é um legado que é muito bonito de deixar. E esse nosso esporte faz isso, conecta a gente não só com as pessoas mais importantes da nossa vida, mas sim com pessoas novas, com pessoas que realmente querem fazer o bem. E o surf respira a natureza, respira o bem. Então, acho que a gente pode estar fazendo, tudo que vocês estiverem fazendo pelo Big Surf vai voltar no turismo, com certeza, porque o que eu vi acontecer em Nazaré, nem o prefeito de Nazaré acreditou que ia acontecer, irmão. De verdade, lá atrás, há 6 anos atrás, quando eu cheguei lá em Nazaré, eu falava, não, eu só quero ver esse farol entrando mais 10 mil pessoas, 100 mil pessoas, tá tranquilo. Hoje tem 4 milhões de pessoas entrando naquele farol quase todo dia. Então, realmente, o Big Surf é algo que é imparável e eu quero ver esse esporte indo longe. Valeu, Lucas. Obrigado. Te convido a sentar aí, né? Agora a gente vai chamar outros participantes aí para conversar. Deixa a palavra para ti. Reinaldo, muito obrigada pela tua mediação. Recebe os nossos aplausos também. Muitíssimo obrigada, gestor de projetos do nosso movimento Big Wave Brasil. Nós vamos bater um papo agora com o Trade. Então, nós vamos receber aqui à frente mais uma vez a nossa Juliana Baldessar Guizo, do Sebrae Santa Catarina. Ela vai mediar esse bate-papo. E nós vamos ter a presença do Lucas Chumbo. Então, eu quero convidar à frente também o Fabiano Tissot, ele é coordenador de atletas e eventos da Mormai. Por favor, com os nossos aplausos. Prazer te receber também, Fabiano. E o cara que me puxou na maior onda do Brasil. Uau! Esse cara que escolheu ela para mim. Que show, que bacana. Eu quero convidar aqui também o Ronald Zancan, da RZ Surf Trips, por gentileza, receptivo e emissivo turístico especializado em surf. E ainda o nosso Thiago Nunes, do Jacaré, que é o nosso grande idealizador do movimento Big Wave Brasil e um dos responsáveis aí pela construção da rota do Big Surf. Recebe mais uma vez os nossos aplausos. Pessoal, o nosso convite é para que vocês permaneçam, então, esse papo vai ser muito legal, em especial aí para os representantes do trade que estão conosco. É momento de compartilhar experiências, trocar ideias e depois a gente vai abrir para perguntas também. Juliana, eu vou passar a palavra para ti, já tem microfone lá, então vou deixar o microfone aqui na ponta. Beleza, vamos lá então. Meninos, as perguntas são direcionadas, mas fiquem à vontade para contribuir, todos podem responder, tá? Você começa, Reinaldo, é isso? Isso aí, Juliana. Primeira pergunta, então, para o Jacaré, Movimento Big Waves Brasil. O que é o Movimento Big Waves Brasil e o que ele busca?
Já vou falar sobre isso, mas antes disso, tem uma coisa muito importante para falar. Galera, essas imagens que a gente vê, esse trabalho, a gente também tem que reconhecer, não é só os surfistas, mas a gente tem aqui o Brad, levanta aí, Brad, o Luiz Reis, cadê o Luiz? E o Yunis também, aí Yunis, uma salva de palmas para essa galera. O Carlão também já fez muitas fotos, né, Carlão? Porque, na verdade, a gente pega as ondas e, se não fossem esses caras, a gente não teria essas belas imagens, né? Tem muitas imagens aqui dos projetos que foram eles que nos cederam. E para ver como isso é importante, o Chumbo surfou aquela onda. Se o Yunis não estivesse lá, não teria esse registro, né? E em 2024 também o Paiva com uma onda registrado pelo Luiz, e esse ano a Micaela Fognesi também, temos o recorde do Chumbo e também temos o recorde, né, que o Brad registrou com a Micaela com uma onda de 12,25, então 12 metros com a categoria feminina e o Chumbo quase 15 metros na categoria masculina. Jacaré, lembrando também que esse tipo de atividade de prestação de serviço é dos serviços que o surfista busca na região, que muitas vezes não consegue achar aonde encontrar esses profissionais, né? Então, é o tipo de segmento empresarial também, prestação de serviço, que a Rota vem a organizar, desenvolver, divulgar, né? Então, só também colaborando para isso aí, que é fundamental para o turismo esportivo, esse tipo de atividade. Vamos lá, agora, a Big Wave Brasil, como eu falei ali anteriormente, foi criada em uma necessidade de a gente conseguir organizar tudo que estava acontecendo, né? A gente tem a Associação de Tourinho de Jaguaruna, que foi criada pelo Zeca Sheffer, com a nossa equipe na época, lá em 2005. A laje já tinha sido descoberta, a gente já estava com planejamento junto com a Mormai e com o Morongo de fazer o primeiro campeonato de ondas grandes homologado oficialmente no Brasil. De Towin, foi o primeiro campeonato de Towin no Brasil, segundo no mundo, só tinha acontecido em Jaws, que o Gerrit, o Rezende, campeão mundial de ondas grandes, que também foi pioneiro do desbravamento na Laje da Jaguar junto com o Zeca. Eles tinham vencido, né, lá, e a gente fez o segundo campeonato ali na Laje da Jaguar, foi em 2006. E logo na sequência, 6 meses depois, o Zeca, que veio de um projeto que, na real, agora vai ser executado aí para os próximos 2, 3 anos. Até o Gil está aí presente, junto com o Renan, com o Thiaguinho e toda a galera. Eles fazem parte também de Torres, onde tem uma onda, que digamos que a gente tem a melhor onda do Brasil, a maior onda do Brasil na Laje da Jaguar, e temos a melhor onda do Brasil em Torres, no Rio Grande do Sul. É um projeto que já está em execução, e com as tratativas ambientais, mas logo a gente tem novidades. Obrigado, Gil, pela presença. E vamos ali, então a gente viu essa necessidade de estar criando uma entidade para estar organizando tudo isso que estava acontecendo. Criamos a Big Wave Brasil, e foi, tipo assim, chave mestre. Eu já estava argolado, porque a gente não consegue surfar, desenvolver os projetos, correr atrás da burocracia, e tem a parte política também. Daí encontrei o Reinaldo, né? O Reinaldo, que já na época ele era fotógrafo e tal, e a gente fez o primeiro campeonato ali de ondas grandes na Remada do Cardoso, que foi um sonho muito distante. A gente veio 5 anos planejando lá com o Anjinho, com o Vitor, com toda a galera local do Farol, e esse sonho se realizou lá em 2015. Daí a Big Wave Brasil nasceu em 2015. É uma entidade, né, que trabalha com o Big Surf brasileiro, que está profissionalizando cada vez mais esse esporte. E agora a gente, junto com o Sebrae, criamos a Rota do Big Surf, e tem muitos projetos vindo aí, tem muita coisa boa. E cada semana que o que a gente faz, a gente precisava ser no mínimo mais uns 100 de cada um, porque a gente está desenvolvendo muitos projetos. E o Reinaldo, muitos falam, jacaré, 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 mas o Reinaldo, né? Agora eu quero uma salva de palmas para o Reinaldo, porque foi o cara que conseguiu fazer eu não desistir dos projetos, porque ele é um cara, ele entende muito de papelada, corre atrás das burocracias, e daí eu consegui me desafogar um pouco para resolver outras coisas. Então ele faz uma parte, eu faço outra, a equipe faz outra, e assim vai. Então hoje eu vejo a Big Wave Brasil como, acho que a principal entidade aí, organizadora de eventos de esportes no Brasil, e a projeção é muito grande,
principalmente para 2027. Jacaré, eu acho que é interessante falar que o Movimento Big Wave Brasil ele não atua só na questão esportiva, de eventos, e sim acaba se envolvendo com políticas públicas também, né? Então, a questão do título de capital nacional da maior onda do Brasil para Jaguaruna, cidades irmãs entre maior onda do Brasil e maior onda do mundo, rota do Big Surf, e dentre algumas outras coisas que estão vindo. Então, não trata a questão esportiva isolada, né? E sim como um dos pilares de desenvolvimento social, econômico, enfim, né? Essa pergunta também agora vai para o Jacaré, e creio que qualquer um também possa responder. O que é a modalidade surf de ondas grandes e no que ela se diferencia das demais modalidades do surf? A gente tem meio que dividido, né? A gente passou muito tempo, iniciamos os trabalhos na Laje da Jágua sonhando que um dia, antes de ser desbravada, a gente sonhava que, olhava da janela, eu cresci numa casa que tu abria a janela e tu via a laje quebrando assim na beira-mar. Graças à minha avó, que comprou essa casa, a gente conseguiu realizar esse sonho aí de entrar para o Big Surf. E daí a gente imaginava que um dia a gente ia lá remando e para poder chegar lá e tal, e nem imaginava do que o monstro que tinha lá dentro, né? Imagina, né? Cambada de louco, de não sair da 5 km remando com corrente, e só que entrou um esporte que foi muito importante na minha vida, que quem trouxe foi o Zeca, o Tissot, só que o Capilé foi o meu professor, hoje é o cara número 1 aí de cursos no Brasil, e para mim um dos melhores pilotos. Meu sonho era estar levando ele para Nazaré, e esse ano ele vai, está com passagem marcada. Vai lá mostrar o trabalho dele. E daí esse esporte vem crescendo muito, e o Big Surf se divide para mim em duas classes. O Towin, foi onde eu comecei, né, porque a gente viu uma dificuldade muito grande de surfar com as pranchas que a gente tinha na Laje da Jágua. Depois o esporte foi evoluindo, né, através dos equipamentos, colete, capacete, jet ski, e a gente saiu um pouco do Towin, que é com a prancha que com o auxílio do jet ski, rebocado, com alça menor, e a gente começou a remar. Quem protagonizou toda essa entrada foi o Tissot. Ele não queria nem saber de Towin, só queria estar remando. Tá remando. E a gente via em cada condição assim, que, meu Deus, assim, a gente fazendo Towin, se divertindo, que é muito mais fácil, e o Tissot estava sempre lá remando. E cada vez ele inventava alguma coisa, né? Uma era com foil, outra era com stand-up, depois era na remada. E agora já está com outra inovação, provavelmente, aí. Então, ele se divide em duas modalidades ali, com a prancha pequena, que é rebocado pelo jet ski, e com a ganzeira também, né? Para vocês verem um diferenciado, o campeonato que acontece lá em Nazaré é de Towin, né? Em ondas gigantescas. Eu acho que naquela condição lá é muito difícil se fosse fazer um evento na remada, né? Porque eu presenciei já o chumbo e o calado. Eu nunca tinha visto assim os caras com medo, e eu vi eles no mar em Nazaré, que foi num Gigantes de Nazaré, que todo mundo que entrou quis sair de lá correndo, assim. Os caras fizeram uma chamada num campeonato que com 60 pés, só subindo, e eu vi ele e o calado, nunca me esqueço, e tipo, fica de olho em mim. E tinha muitos atletas dentro d'água, e todo mundo saiu fora e ficou só os dois ali, para um mar muito gigantesco. E ali eu vi que faltou assim o equipamento, que era um mar pro Towin, mas eles estavam lá na remada. Mas essa é a diferença. A gente tem as ganzeiras e tem o Towin com a prancha com alça e o surf rebocado. Então são dois esportes bem diferenciados. Esse campeonato que vai acontecer agora na Laje da Jágua, na verdade a gente já fez dois eventos lá, em 2006 e 2011. 2006 foi junto com o Zeca. 6 meses depois ele veio a falecer com um acidente grave na BR-101. E daí, depois de 2011, a gente fez um evento em homenagem a ele, né? Em homenagem ao Zeca Scheffer, que foi o grande desbravador junto com o Rodrigo Rezende. E esse campeonato foi muito marcante. E daí se divide bastante, deixa agora um pouco aí para o Tissot e para o Chumbo Tissot, principalmente, porque já foi o cara que remou, fez Towin, fez foil, surfou de stand-up. Só falta agora descer de bodyboard, né, Tissot? Boa noite a todos, obrigado, Jaca, aí, todo mundo, a presença. Eu posso dizer que eu sou uma cria da rota do Big Surf, mesmo sem saber, porque
Em 94, até hoje o pior caldo da minha vida foi no Cardoso, em 94, eu tinha 14 anos. E eu estava sendo varrido embaixo d'água, não era uma Páscoa, aqueles mares gigantes de Páscoa que dava. E eu nunca vou esquecer que o caldo foi tão violento que veio na minha cabeça a imagem da minha irmã, que ela estava junto comigo, ligando para minha mãe, avisando, no orelhão, avisando que eu tinha morrido. E aí, enfim, mas isso não aconteceu. E eu me criei ouvindo os meus ídolos, que eram os pais dos meus amigos que surfavam no Havaí, falando que quem surfasse na vila, na praia da vila, 8 a 10 pés, já podia, tivesse solto na vila, já podia ir para o Havaí, né? E aí foi um dia na praia da Silveira, em 2002, no verão, que depois de ter surfado, na época a prancha grande era uma 7.2, a gente estava de 7.2, hoje em dia 10 pés, são pranchas bem maiores, né? Eu olhando aquelas imagens e vendo assim, não acredito que eu surfei uma onda desse tamanho. Aí toda vez que eu entrava no mar, que eu ficava com medo, eu lembrava, pô, eu já surfei ondas maiores que isso, né? E foi num dia desse na Silveira que eu conheci o Zeca Schaefer, né? E aí mais tarde nós acabamos aí com toda a equipe indo surfar na Laje da Jágua, né? E atualmente eu vivi a minha vida inteira nessa região aqui. E desde criança, quando eu acampava em Garopaba, e em 88, as minhas primeiras ondas, enfim. E hoje em dia, como todo bom gaúcho, eu moro em Santa Catarina, né? E sou muito feliz aqui, trabalho na Mormai, que é uma empresa que os dois Is no final, né? Mormai é Morongo, Maíra, e os dois Is são de Hawaii, né? Havaí. Então é uma empresa que tem o surf de ondas grandes no seu DNA, o Morongo surfa até hoje na Silveira, é um ídolo pra gente, é uma referência, é um dos pioneiros, como tantos outros, né? E tenho minha família aqui, meus 2 filhos nasceram em Tubarão, né? Então, assim, eu trabalho aqui hoje em dia e eu sou testemunha, que eu posso dizer para vocês que isso aqui é uma pérola, né? Essa região aqui, ela é maravilhosa. Antigamente, as estradas não eram asfaltadas, né? Não existia colete, não existia jet ski, as pranchas não eram adequadas, não tinha previsão de onda, não tinha câmera, tudo era muito mais difícil, né? E hoje em dia as pessoas têm acesso a tudo isso, né? Tem acesso à segurança, essa questão logística de ter Tubarão na rota do Big Surf como a capital logística, esses centros clínicos importantíssimos que tem aqui. Então, quando aconteceram os 2 acidentes no Cardoso, ano passado, né, o pessoal foi prontamente conduzido a Tubarão. Então, se isso acontece no Farol, na Laje, em Garopaba, eu sei que eu vou ter esse suporte, né? Como o Chumbo falou, que já existe em Nazaré e que é tão importante, né? Então, essa organização, tudo isso que está sendo feito aqui, realmente eu não digo que é uma semente, porque eu acho que já está dando frutos, né? Mas para um futuro muito promissor, para essa região que está crescendo muito bem. A gente vê com o poder público fazendo o seu trabalho de uma maneira exemplar, né? A gente tem a segurança, tem essa natureza maravilhosa e esse canhão de mídia que é o Big Surf. Tem um impacto de mídia que se a região aqui, as entidades quisessem se reunir para pagar, jamais, não teria recurso, porque essa mídia espontânea ela potencializa 100 vezes mais. O Chumbo foi capa do Jornal Nacional com a maior onda do Brasil, na TV aberta, né? Os eventos que são organizados aqui. Então, o nome dessas localidades, ele viaja ao Brasil, viaja ao mundo, porque agora nós vamos ter o campeonato mundial, né? E as pessoas, elas querem vir conhecer essas belezas, querem vir conhecer esse lugar, porque o nome, ele acaba, né, expandindo, ele não tem limites até onde ele chega na casa das pessoas, né? Então, eu quero vir conhecer Garopaba, eu quero conhecer Imbituba, eu quero conhecer a Praia do Rosa, eu quero conhecer o Farol, eu quero ver os dias que tem ondas grandes, mas eu também quero ver o que tem lá nos demais dias do ano, né? Assim como o pessoal também frequenta a Serra Catarinense, não só quando neva, né? Então, realmente esse é um trabalho muito, muito exemplar, muito bem organizado. Eu já tive dos 2 lados da moeda, né? Antes de eu trabalhar na Mormai, eu ia com o Jaca e o Zeca, eu ia na Mormai lá conversar com o Carlão, com o Pilão, para nós angariarmos recursos para os eventos, né?
Então, sou testemunha da credibilidade, profissionalismo do Reinaldo e toda a equipe, o quanto eles se empenham e fazem esse trabalho realmente que quanto mais multiplicado por cada uma das pessoas que está aqui, ele tende só a crescer, né? Então, realmente, fico muito feliz de ver essa organização e hoje em dia uma coisa interessante da gente perceber também é o seguinte, ninguém nasce surfando onda grande. Como o Lucas falou, tem as escadinhas, né? Uma onda desse tamanho aqui, para mim é grande, para ele eu não sei, eu acho que não. Né? Então, e as pessoas, o surfista, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai procurando novos desafios, ele descobre as ondas grandes, é como se ele voltasse a surfar pela primeira vez de novo. Aquela sensação que tu tem quando tu pega a tua primeira onda, que era uma ondinha de nada, que tu correu um pouquinho, ficou em pé na prancha, tu nunca mais esquece, tu quer sempre voltar para repetir aquilo. E a onda grande, ela proporciona isso. Tu dropa uma onda grande, às vezes foi só uma fechadeira, tu nem conseguiu chegar na parede, mas aquela sensação, tu quer voltar para repetir isso. E essas pessoas que estão mais ou menos nessa fase da vida, que é uma fase da vida que o cara está mais ou menos na 30, 20, 30, 40 anos, é a fase economicamente ativa das pessoas. Então, são pessoas que têm recursos. Elas muitas vezes querem investir num imóvel, querem se mudar para a região, elas querem passar as férias, vou ficar 15 dias no Rosa, ou em Garopaba, ou na pousada do João, ou eu quero ir lá para Jaguaruna para conhecer a laje, já vou aproveitar, vou dar um pulo na lagoa, vou ver o chuveirão, enfim, né? Então, realmente é um investimento muito inteligente da parte de todos vocês. E fico muito feliz, desde o seu Claudemir está aqui, a vez que eu e o Zeca fomos bater na prefeitura lá, em 2003, né, para pedir apoio logístico. E olha aqui todo o apoio logístico que o Big Surf está recebendo. Então, vocês aí estão todos de parabéns e a gente aqui só tem de agradecer. Vamos continuar aqui contigo, então, Tissot. Tu falou um pouquinho do nome da marca Mormai, né? E uma marca aí fundada por um médico surfista ou um surfista médico, né? A gente não sabe qual a ordem. Mas fala um pouquinho, assim, em que momento que a Mormai, o Morongo, enfim, esse lifestyle, né? Que sai muito da questão do surf, mas vai toda a questão de roupa, academia. Então, o quanto esse lifestyle extrapola a questão da onda, do mar, né? E a gente pode trazer isso para produtos, para business, de fato, para que a gente possa entender um pouquinho como é que esse posicionamento da Mormai pode contribuir para o nosso momento aqui com os empresários falando de rota do Big Surf. Vamos nessa. Bom, a Mormai é uma marca que ela busca a verdade em tudo que ela faz. Então, ela começou no surf porque o Morongo ele queria fazer roupas para ele surfar, para os amigos dele. E os amigos dele, posteriormente, começaram a pedir roupas para ele também, né? Então, como eu falei, né? O Big Surf está no DNA da marca, porque o Morongo amava fazer isso. Ele ia para o Havaí todo ano, levava o time, levava a casa cheia, alugava uma casa e iam os atletas da marca, ficava todo mundo lá. Foi a vida dele praticamente toda assim. Hoje em dia ele vai com o neto dele para o Havaí, né? E hoje em dia o neto dele surfa na Silveira e ele acompanha ele, enfim, né? Então, quando a Mormai resolve, por exemplo, migrar para um outro esporte, tá? Como vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, o beach tênis. A gente se torna uma marca de beach tênis e não uma marca de surf que vende raquete. Então, o que isso significa? É apoio para atleta, é apoio para evento, é realmente se inserir naquele ambiente buscando o conhecimento de pessoas que são do meio. Então, a gente nunca tenta ser aquilo que a gente não é, né? A gente sempre tenta a verdade em tudo que é feito. Por exemplo, outro exemplo, seria o jiu-jitsu, né? Então, hoje em dia, nós temos o circuito catarinense aqui, que tem 7 etapas, tá, no circuito catarinense. 1.500 inscritos, 800 crianças por etapa, tá? A nossa equipe tem uns 10 atletas apoiados, um atleta patrocinado entre eles, que é o Hiron Gracie, né? Que é a quarta geração da família Gracie, que é um ser humano incrível, um cara que eu convido todos vocês a conhecerem nas redes sociais e ver o trabalho que ele realiza. Então, quando a gente resolveu entrar no jiu-jitsu, uma das primeiras coisas que nós procuramos, e que eu escutei do próprio NEDEF, isso, né, é que
várias outras marcas já tinham ido procurar a Mormai para licenciar o jiu-jitsu da Mormai. Porém, quando apareceu a pessoa certa, aquele cara que realmente tinha sintonia com a marca né, que hoje em dia é o Tirone, né, aí sim foi iniciado o trabalho. Né, e desde que iniciado o trabalho, ele seja feito realmente com esse empenho para que a gente sempre some o esporte que a gente está se inserindo, né, porque o esporte é uma ferramenta hoje em dia muito importante na vida das pessoas, né? A gente vê a criançada aí criada no videogame, dentro de casa, e a gente quer que eles tenham saúde, tenham autoestima, tenham convívio com a natureza, coisas que para nós, a nossa geração, talvez fosse normal antigamente, a gente foi criado brincando na rua, né? E hoje em dia não é mais assim, né? Então a gente tenta levar esse lifestyle que é a realidade da marca. O Carlão tá aqui e não me deixa mentir, né? Tava surfando hoje, trabalhando, surfou, né? Com o Lucas, na produção de manhã. Rapidinho, tá? Não, ele tava me dirigindo de dentro d'água. Ele teve que entrar na água pra, enfim. A Lucas não sabia o que fazer, coitado. Chega lá de dentro. Então, eu acho que é isso, né? Tem que fazer de verdade as coisas, com vontade. Tissot, duas perguntas, tá? Primeiro, a gente vê que a Mormai ela influenciou todo um lifestyle em Garopaba e até uma vocação, um direcionamento do desenvolvimento socioeconômico do município atrelado ao turismo, ao surf, enfim, né, desde os primórdios da Mormai. Então, eu queria entender como é que a Mormai entendeu o perfil consumidor dos surfistas para ser tão assertiva assim no oferecimento desses produtos, né? Acho que é fácil, porque nós somos surfistas, né? Então, é aquilo que funciona pra gente, né? Tem aquela lenda urbana da Mormai que quando dá onda, a galera larga o trabalho e vai surfar. Mentira, né, Casal? A gente seria capaz de fazer uma coisa dessa. Mas o Morongo tem um lema, cara, que é liberdade com responsabilidade. Então, eu falo, Magrão, te vira, Magrão. Tu sabe o que tu tem que entregar, dá teu jeito aí, que é só vai, mas enfim, né? No final ali, então a gente se identifica muito, cara. O Morongo é um grande líder pra gente, né, cara? No exemplo, né? E eu gosto muito de uma história para falar, por exemplo, para dar um exemplo assim, de como a Mormai ajudou, por exemplo, a Garopaba, né? O Moro começa a contar as histórias dele e a gente fica só escutando, né, cara? Ouvindo, tentando imaginar como é que era naquela época, enfim, né? E tem uma que eu gosto muito, cara, que uma vez ele recebeu um pedido ele só fazia roupa pra ele. E toda a roupa era sob medida. Aí os amigos dele, como assim, tu tá surfando sozinho no frio e a gente aqui, né, não conseguindo entrar na água. Faz uma roupa pra gente também. A história começou a correr. E aí um dia ele recebeu um pedido de 10 roupas de neoprene da Galeria River, lá do Rio de Janeiro. E ele falou, 10 roupas, como é que eu vou entregar 10 roupas? Eu não faço PMG, eu só faço roupa sob medida. Deu o jeito dele, entregou as roupas. Passado ali 2 meses, veio uma carta, um telefonema, enfim, né, não sei como foi na época direito, querendo 100 roupas. E aí ele falou, como é que eu vou fazer 100 roupas, né? Deu o jeito dele, subiu a serra lá em Caxias, pegou uma máquina de costurar jeans, trouxe, e no fim das contas, como ele tinha esse trabalho altruísta da medicina, né, que ele é médico, quem produzia as roupas da Mormai eram as pacientes dele de hanseníase. Então, ele, além de cuidar da comunidade, ele ainda conseguiu uma forma, através do surf, de dar emprego para eles, né? Então, acho que essa foi o início, né? E a gente não tem como saber o quanto a Mormai influencia hoje em dia, porque a coisa se multiplicou, exponencializou, né? Mas eu acho que esse início diz muito. E a segunda pergunta é por que a Mormai apoia tanto o surf de ondas grandes desde 2006, né? Desde 2006, todos os eventos de surf de ondas grandes, de alguma maneira, a Mormai estava envolvida, apoiando, acreditando junto. E se tem algum diferencial competitivo de visibilidade dessa Mormai e o que a Mormai busca atrelando a sua imagem a essa modalidade de surf de ondas grandes? Então vamos lá. Primeiro, por causa dessa questão de realmente o doutor, ele curtiu onda grande, ele é mais para o Havaí e ele ser surfista de ondas grandes. Ele era mergulhador também, né? Então, mergulho em profundidade é uma coisa que tem que ter apneia e que tem que aguentar a pressão. Então, para um cara que é mergulhador,
é quase como roubar no jogo, assim, para ele é mais fácil. Então ele já tinha histórico de salvar havaianos no Havaí de afogamento em Sunset. Ele tinha essa facilidade, uma capacidade pulmonar e física e um golforite, uma coragem, assim, né? Então ele entende o que está por trás do surf de ondas grandes. E antigamente o surfista ele era reconhecido, ele ganhava, digamos, a faixa preta. Ele era um bom surfista, galgando a escadinha, mas ele ganhava a faixa preta mesmo no Havaí, né? E então tá na natureza da marca, do surf de ondas grandes. E a gente sabe também que uma onda grande ela impacta muito mais no imaginário ou no próprio visual, né? Então, o resultado dos eventos, em termos de retorno de mídia dos eventos de ondas grandes, ele é incomparavelmente maior do que o de um evento de ondas normais, né? Tanto é que até a gente lembro de uma transmissão ao vivo que teve no site Waves, que era do Portal Terra, um portal com uma estrutura, né? Enfim, e a gente conseguiu derrubar a transmissão ao vivo porque o servidor do Terra caiu de tantos acessos que teve, né? Dos próprios eventos da CB Surfers, já que está aqui para confirmar, mas acredito que os de ondas grandes sejam os que mais dão retorno, né? De mídia, de público. Sim, sim. E esse evento aí foi, acho que chegou a travar até o link pelo Facebook, né, Reinaldo? Não foi evento, foi uma sessão de free surf de Tauim. Foi a primeira, 2017. Primeira transmissão ao vivo de um Towin, né? A nível mundial. Então são muitos projetos juntos, mas assim, com certeza o resultado de mídia do Big Surf ele é diferente, né? Ele viaja mais rápido e mais longe. Principalmente quando o cara cai na onda, aí vai longe. Vamos continuar aqui então, vamos para a RZ agora então. A RZ é uma agência já consolidada no mercado e atua há muitos anos. Em um certo momento da sua existência, optou por abrir uma ramificação especializada em surf, chamada Surf Trips. Por que a RZ buscou lançar esse produto especializado e como isso tem se desenvolvido no mercado? Boa noite a todos. Obrigado por esse convite, cara. É uma honra estar aqui do lado desses monstros do Big Surf. Espero poder colaborar um pouquinho com a questão de turismo, né, que é mais a minha praia. Embora eu também surfo desde me conheço por gente. A RZ Turismo é uma empresa que nasceu comigo e com meu irmão Guilherme, lá em 2006, então são 20 anos de negócios. Ela é um grupo hoje, uma operadora. Ela tem o receptivo em Garopaba, que é o Garopaba, tem receptivo na Patagônia e tem o braço Surf Trips. Mas o que acontece é que o Surf Trips não nasceu da RZ Turismo, e sim foi o contrário. Nasceu a Surf Trips em 2006 e a RZ Turismo veio da Surf Trips. Então a Surf Trips nasceu pela paixão minha do Guilherme de pegar onda, a gente querer viajar o mundo, levar pessoas mundo afora para surfar, e o mercado se desenvolveu, a gente acabou montando também a RZ Turismo para atender outras demandas, outros nichos de mercado, né? E o que a gente percebe nesses 20 anos como operadora emissiva, né, como uma agência emissiva de turismo, e em 2021 a gente montou nosso receptivo, que é a Surf Trips Camp, que está ali em Garopaba, né? A gente percebe que houve uma evolução do perfil do turista. Então, o que a gente via lá em 2006, 2010, 2015, que era aquele surfista que nos procurava, que era o cara que era experiente e avançado, né? Ou intermediário avançado, que buscava uma viagem até com mais tempo de viagem, passava 20 dias, às vezes, viajando, nos procurava para pagar passagem aérea, as 2 primeiras noites de hospedagem, o resto livre para poder correr por conta própria. Eram surfistas mais independentes. Mudou bastante de um tempo para cá, né? Então a gente percebe que o surfista nos procura hoje, ele é aquele perfil do surfista até com poder aquisitivo um pouco maior, que trabalha, é o médico, é o advogado, é o empresário, é a empresária, é a médica, e trabalha a semana toda, o ano todo, e tem aqueles 10 dias de férias e quer estar no lugar certo, na hora certa, com a melhor estrutura possível. Então, esse é um perfil que mudou muito no Surf Trips, a gente conseguiu perceber isso tranquilamente. E quando a gente, em 2021, abriu a Surf Trips Camp, a gente percebeu também que
o turista de surf, ele começou a valorizar a questão de estar em grupo também, que era algo que a gente não pensava, não falava no passado. Surf trip em grupo no passado era algo que não existia. Né? Tu vai para qualquer lugar do mundo em grupo, mas não faz uma surf trip em grupo. E hoje a gente tem uma demanda ativa de pessoas que procuram grupos de surf. Claro, o grupo de surf tem algumas peculiaridades, ele não é um grupo com 20 pessoas, é um grupo com 8, 10 pessoas. Tu não pode levar um grupo a qualquer lugar. Tem que ter um lugar que tenha uma estrutura que um grupo não cause um impacto negativo no crowd local. Então tudo isso a gente trabalha, mas houve uma mudança nesse perfil e eu acho que esse movimento da Rotas Ondas Grandes, ele é sensacional. Eu acho que ele é muito boa, está forçando o Reinaldo um pouco antes de começar, pela visibilidade que isso gera para todos os níveis de surfista, né? Então, eu estava falando que há 20 anos atrás, o pessoal que nos procurava era realmente um surfista muito mais experiente, um surfista mais casca-grossa. E hoje em dia é o surfista que, cara, está trabalhando numa grande metrópole e tem aqueles 10 dias para descansar e quer pegar uma onda especial. E não só quer pegar onda, né? Às vezes quer ir com a esposa, com a família, e grupos de mulheres também, que chegam até consideravelmente bastante ultimamente. Então, eles querem essa estrutura, mas todos eles têm a curiosidade do Big Surf. Então, a gente viu, nós patrocinamos, apoiamos, né, com passagem aérea lá em 2015, o primeiro evento do Cardoso, e a gente estava lembrando como evoluiu bastante. E eu estive no passado no Cardoso e, cara, olhando o rosto do pessoal que estava na beira da praia, assim, a gente via que, cara, tinha Big Riders ali, né, mas também tinha pessoas que eram aparentemente iniciantes e pessoas talvez que nem estavam surfando, mas a praia estava lotada, a praia estava incrível. Então, eu acho que nesse movimento aqui de fazer o surf internacional, o que mudou no perfil foi que ficou mais democrático, né? Muito mais democrático as pessoas que nos buscam hoje para fazer uma surf trip. Um pouco também para consumir esse bem-estar, né, do estar na praia, de estar no mar. Já me respondeu a minha próxima pergunta, que era o perfil do consumidor, e eu quero te perguntar se tem diferença do perfil do quem viaja para fora do Brasil e quem viaja em surf trips nacionais. O perfil do consumidor mudou, né, ficou maior, e o que acontece? Existe uma busca nossa como empresa também, tá? Eu acho que também esse é um posicionamento legal de se pensar, porque quando nós temos que nos posicionar de alguma maneira. Então, o surfista hoje, ele não é mais... É difícil tu estereotipar o surfista hoje em dia, né? Antes era mais fácil, hoje é mais difícil. Então, a gente precisa se posicionar, né? Nós, como agência, a gente tem um posicionamento. A gente não vai atender todos os nichos, os subnichos de surfistas, né? Então, vamos lá. Vai ter desde o Big Rider até o cara que é um surfista profissional, vai ter o avançado, vai ter o intermediário, mas que é experiente, que surfa há muitos anos, mas que não é um cara avançado no surf. A gente vai ter o intermediário iniciante, que é aquele cara que tem os primeiros, tem autonomia para surfar o mar de até 1 metro, mas, cara, corre parede e mal faz alguma manobra. A gente tem aquele iniciante, que já não é tão iniciante, que já tem alguma experiência de surf, mas até o equipamento dele está errado, e a gente tem aquele iniciante que nunca botou o pé na prancha. Né? Então, nós hoje nos posicionamos no receptivo muito para aquele iniciante que nunca botou o pé na prancha, né? Mas que quer viver a experiência de viver uma surf trips. E, então, hoje são 60 grupos de iniciantes, né? A gente monta grupos que são umas imersões, que é a Surf Trips Camp. São imersões de 5 dias em Garopaba, principalmente, né? Na região de Garopaba. Então, a gente se posiciona para receber esse pessoal. A gente tem também um outro camp, que é um Surf Camp intermediário, onde nós temos uma equipe de coaches que fazem filmagens e orientam aquela imersão de 5 dias para que as pessoas evoluam durante aqueles 5 dias, o que a gente chama que às vezes, anos surfando sem ter uma orientação profissional, em 5 dias tu consegue ter uma evolução ali, um ajuste, um coach que te ajuda a evoluir bastante. Então a gente também se posiciona para aquele perfil de surfista que é um intermediário, mas um intermediário iniciante. E o cara que nos procura para fazer viagem internacional, ele já é um cara com muito mais autonomia. Então muda um pouco, muito mais pelo nosso posicionamento, nem tanto pelo perfil do turista que a gente recebe. Então até é importante se posicionar, né? Saber que tu vai conseguir atuar em todos os nichos, né?
A gente tem experiência com grupos internacionais, por exemplo, a gente recebeu já turistas da Rússia e da Espanha. A gente tem um grupo de turistas da Rússia, que é uma escola de surf na Rússia, né? Imagina uma escola de surf na Rússia, né? Aprendem a surfar na piscina. Piscina mesmo, não é piscina de onda, é piscina mesmo. E eles vêm para Garopaba e ficam alucinados com o que eles veem ali na região, sabe? Então, já é uma amostra de potencial da nossa região, que é Garopaba, Imbituba e Laguna, né? A gente teve duas edições que eu fiquei no Farol São da Marca, e vai ter uma terceira agora em setembro. Cara, elas fecharam, o grupo lotou com meses de antecedência, sabe? Então a gente teve surfistas do Pará vindo para cá, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Então existe, isso é muito fruto já das ondas grandes do Cardoso. O pessoal tem esse imaginário, cara, eu quero estar lá, eu quero ver o que é o Cardoso. E a gente teve a felicidade de um dos camps ainda ter onda grande no Cardoso, então o pessoal conseguiu ver o surf de ondas grandes. Então, mexe com o imaginário de todos os níveis de surfista, né? Então, acho que vai um pouco do posicionamento. Hoje, nós nos posicionamos para pegar esse surfista de nível intermediário, tá? E a gente percebe que é bem similar, o desejo mesmo, né? Muda um pouquinho só o nível de surf do pessoal. Ronald também já respondeu meio previamente a próxima pergunta, mas só para, de repente, dissertar um pouquinho mais sobre ela. Qual a potencialidade da região para ser um destino turístico de qualidade nacional e até internacional, recebendo turismo esportivo dos mais variados países, né? A gente estava conversando com o Guilherme, com o Neto, o Ricardo, que é sócio no projeto Surf Camp, semana sobre isso. Eu acho que o grande passo que está acontecendo aqui, e vocês estão sendo muito felizes nisso, eu fico muito feliz com o que eu estou vendo aqui, são que as prefeituras estão comprando a ideia do projeto. Sabe, Renan? Acho que isso é sensacional. A gente tem alguns cases de sucesso no mundo, onde as prefeituras e os governos federais desses lugares compraram. Um muito recente, El Salvador, com a Surf City. Cara, eu estive em El Salvador há um ano atrás e é impressionante o que se tornou El Salvador comparado ao que era 10, 15 anos atrás. Então, eles entenderam que, cara, o surf é uma fonte para fomentar emprego, renda, e fizeram o tema de casa, sabe? Como vocês estão fazendo aqui. A gente tem também exemplos, o exemplo de Nazaré, que o Chumbo trouxe. Seguindo um pouco Portugal ali, a gente tem Ericeira e Peniche, que são dois lugares também que são exemplos que tem de escolinha de surf em Ericeira e Peniche, é impressionante. Então, a gente fala Peniche, geralmente a gente pensa em super tubos, que é uma onda de alto desempenho, né? Pô, cara, tem que ser um surfista avançado ali para conseguir ser feliz em super tubos, mas tem a região de Baleal que tem milhares de surfistas iniciantes todos os anos, né? E a gente tem ainda a Costa Rica, que foi a primeira, talvez, lá atrás, a se posicionar como destino de surf. E, cara, a nossa região aqui não perde em absolutamente nada para nenhum desses destinos. E talvez olhando a Costa Rica, que é o destino que os brasileiros gostam de fazer, de viajar, sabe? Se a gente tirar duas ondas ali do páreo, que é Pavones e Praia Negra, em termos de qualidade de onda, a gente está pau a pau, se não melhor, sabe? Então, tanto para o nível de surfista iniciante como nível de surfista avançado, também a gente tem uma região que com muita onda. E em relação à infraestrutura, a gente está muito melhor do que praticamente todos os lugares que eu falei agora, sabe? Porque a gente tem uma BR-101 duplicada de ponta a ponta, vindo de Garopaba, aqui é Tubarão, saí às 5h30 de Garopaba, cheguei aqui 6h30, cheguei em 1 hora, aqui na hora do rush. Olha essa estrutura, sabe? A gente tem o aeroporto da Jaguaruna, a gente tem o aeroporto de Floripa e a gente tem Porto Alegre 3 horas de carro daqui, sabe? Então a gente tem uma infraestrutura muito boa e a gente tem praias com níveis de surf, de diferentes níveis de surf, né? Então, a gente tem ondas grandes no Cardoso, ondas grandes na Vila, ondas grandes no Rosa, na Silveira, e a gente tem muita onda boa e pequenas e não tão pequenas na região. Então o cara pode vir aqui ter uma experiência de ver a Silveira fumando com 3 metros de onda e pegar daqui a pouco uma onda em Bituba ali com muito menos de onda, Itapirubá ali com muito tubular com 1 metro de onda, sabe?
Então, é uma condição de qualidade de surf, de infraestrutura que está muito boa. Em relação à hotelaria, a gente tem hotéis em ótimas pousadas, Laguna, bons hotéis em Imbituba, Garopaba, ali, região do Rosa, então nem se fala, tem um monte de pousadas excelentes, restaurantes muito bons. Então, a gente tem uma estrutura muito pronta, né? Claro que a gente tem que crescer como serviço, né? Então, para poder oferecer serviços melhores, eu acho que nós nos juntarmos como trade e uma empresa colaborar com a outra e conseguir entender que para que o turismo cresça precisa ser sustentado, né? Então, eu não posso chegar, uma empresa de Garopaba, chegar no Farol e não ter um guia local, né? Local atender, eu não posso não ter ficar numa pousada de pessoas locais, né? Faz parte disso, de conversar, né? E saber como levar os meus clientes para não impactar o crowd local também. Então, são detalhes que são importantes, mas eu vejo que, cara, com potencial turístico, a gente está muito caminho andado, tem um excelente potencial. Lucas, para ti, você como uma das maiores referências do mundo nessa modalidade, concorda com o que os 3 participantes falaram aqui? Alguma coisa a acrescentar? 100% eu concordo aqui, são palavras, deixo as palavras deles como palavras minhas. Vocês têm uma pérola aqui, vocês têm um lugar que é incrível, vocês têm um lugar que de uma ponta a outra vocês têm diversos tipos de ondas. Do mesmo jeito que ele falou aqui agora, quando a gente tem swell na área, a gente tem swell para surfar ondas de 5, de 3, de 2, de 1 metro. Então, o cara que vem com a sua família, ele consegue experimentar todos os níveis de surf que ele quer. E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui com a Rota do Big Surf, junto com o apoio todo do governo, cara, tem sido algo assim fundamental. E eu agradeço muito porque isso tem ajudado muito o nosso esporte e tem mostrado para o mundo inteiro que aquela lenda que o surfista brasileiro é surfista de marola é só lenda. O surfista brasileiro é surfista de onda gigante. Ô Lucas, continuando para ti aqui então, e quando tu viaja atrás das ondas, né, o que tu busca como produtos e serviços? Qual é a diferença quando tu viaja para um destino de ondas grandes e quando tu viaja para um destino de ondas normais, né? Existe diferença? O que tu busca em questão de hotelaria, restaurante? O que o Lucas, como surfista, busca nessas empresas que tu consome? Cara, com certeza quando a gente pensa assim no surf de onda grande, a gente quer chegar no lugar e conseguir pensar na performance. E para pensar na performance, a gente tem que ter aquele conforto com segurança. Isso tudo vem da estrutura. Então, quando a gente pensa no conforto, a gente tem que ter uma estrutura muito boa para a gente dormir, para a gente conseguir chegar, para a gente conseguir se organizar. E quando a gente pensa na segurança, aí entra todas as nossas máquinas, todo o nosso galpão, as nossas pranchas, que tudo isso já fica pronto lá, esperando a gente para aquele exato dia. Imagina, ter que sair daqui do Brasil carregando 3 pranchas, pesando 50 quilos minha capa, e ter que atravessar o oceano, chegar lá e ainda conseguir me preparar inteiro. Então, acho que isso tudo vai da forma de um processo que o conforto, a segurança e a estrutura acaba deixando a gente pronto para tudo. Vou fazer uma pergunta aí pro Lucas agora aqui, interromper. Quantas pranchas tu faz por ano, Lucas? 50. Quantos jet skis tu tem, Lucas? Em quais lugares do mundo? 5 jet skis no Brasil e 8 pelo mundo. Cita os lugares aí pra você. Nazaré eu tenho 3 jet skis, no Havaí, Maui eu tenho 2 jet skis, no Arro eu tenho 2 jet skis, em Mavericks eu tenho 2 jet skis, que é na Califórnia, no México eu tenho 1 jet ski e aqui eu tenho uns 3, 4. A estrutura, né? A gente tem que ter uma estrutura, tem que estar sempre preparado e realmente é isso que eu falo, o conforto, a segurança, a estrutura acaba deixando tudo mais fácil para focar só na performance. Vamos fechar, Reinaldo? Sim, só uma consideração. O pessoal falou muito das prefeituras estarem apoiando a Rota do Big Surf, e a gente tem que entender que o governo do estado também entrou na Rota do Big Surf, muito por iniciativa do Sorato, né, que está aqui. Quando ele estava como deputado, abraçou a causa, criou a Rota do Big Surf como legislação estadual,
né? E isso foi muito pelo trabalho dele de conseguir intermediar essa pauta junto ao governo do Estado, né? Então, agradecer e reconhecer esse apoio dele também. E acho que a última pergunta ali para o Lucas é: qual o tipo de serviço especializado no destino tu procura quando vai fazer uma surf trip ali, principalmente focado no surf de ondas grandes, né? Cara, realmente, assim, quando eu vou surfar ondas grandes, eu penso, assim, em ter total foco naquela missão em surfar uma onda do mundo. Eu quero sempre pensar muito na noite antes, que é onde a gente chega, aonde a gente dorme, aonde a gente se prepara, aonde a gente se alimenta. É no dia seguinte, na hora da preparação, é onde você está com todas as suas pranchas, você tem que ter espaço, você tem que ter ajuda, você tem que ter ferramentas, você tem que ter estrutura para fazer tudo aquilo acontecer. E eu acho que, cara, esse esporte está só crescendo e é uma evolução constante. Então, cada dia que cada dia que a gente conhece um lugar novo, a gente se apaixona por um lugar novo, a gente vê que as estruturas vão só evoluindo. Então, assim, qual é a estrutura perfeita que você acha? Cara, não sei, porque cada lugar que eu vou é uma evolução nova, é uma estrutura nova que eu vejo, que eu falo, cara, isso aqui seria ideal em tal lugar, isso aqui seria ideal em tal lugar. Então a gente vai aprendendo e vivenciando isso. Cara, em Nazaré a gente tem um sonho lá, que é um monte de jet ski dentro d'água, a gente senta no jet ski, não precisa nem lavar ele, é só descer na água, surfar, voltar, parou ali. Então isso tudo aí se transformou num lugar que criou esse conforto pra gente focar na performance. Mas é o futuro do Big Surf, é esse, é o esporte crescendo, é transformando o turismo da cidade, é levando as pessoas para ver aquilo com tanta vontade que ela quer viver aquela emoção 100%. E cada dia que aquela experiência ficar mais perto daquela emoção que ela está vivendo, ela vai querer viver mais intensamente. Vamos lá, então. Vou passar para todos vocês rapidinho, então, uma rodada. Quais as dicas que vocês dariam aos empresários que querem se especializar em prestar serviços ou produtos para os surfistas? Vamos lá pelo Lucas. E agora vamos usar um pouco o skin surfer e deixar os negócios um pouco de lado, que a gente precisa que eles também se preparem para receber os surfistas. Vamos lá? Com certeza, assim, marina, rede hoteleira, o porto ali de abrigo que a gente tem em Nazaré, algo assim, eu acho que restaurante, fundamental. Restaurante é algo que a gente não vive sem, né? Com certeza. E, cara, essa estrutura entre as cidades, assim, que faz total segurança, né? Quando a gente fala que a gente vai surfar uma onda do Brasil aqui na Laje de Jaguaruna, a gente tem que saber que se algo acontecer igual aconteceu naquele dia lá com a gente, se a situação ficar num perrengue, a gente tem como chegar rápido aqui no Hospital Bom. Então aí entra toda essa rota do Big Surf que vocês fizeram e ficou muito perfeito. Bom, vou dar uma ideia talvez um pouco mais simples, mas que eu acho muito legal, que é essa questão das divulgações de redes sociais, né? Às vezes o pessoal procura alguma coisa mais instagramável ou mais temática em relação ao Big Surf. A gente tem hambúrguer, o Big Rider, né? Então, pode utilizar o nome das ondas, o nome dos lugares. Isso é muito legal porque valoriza a cultura local, valoriza o espaço, uma coisa simples, fácil de fazer e que remete às pérolas da região. Acho que valoriza bastante o negócio de cada um pode usar a sua criatividade para implementar aí o seu negócio de acordo com aquilo que a região oferece, aí, que é essas ondas maravilhosas. Eu vou trazer um pouco mais a pegada no que a gente vê no turismo mundial, que é o respeito à cadeia produtiva do turismo, entender que que somos todos parceiros, que quando a maré sobe para um, sobe para todos. Então, respeitar que existe uma agência, um hotel, um receptivo, um guia, uma empresa que está fazendo um serviço de towing, um coach de surf, um fotógrafo de surf, e que tem espaço para todos, e daqui a pouco que o meu serviço sirva, daqui a pouco para o Sul, que sirva o Jacaré, eu consigo contratar o serviço de Jacaré e que tenha um respeito dentro da cadeia. Eu acho que dos destinos que a gente vê no mundo que tem sucesso, são os destinos que a cadeia do trade se respeita e se fomenta.
Então, se a gente entrar por esse caminho, eu acredito que a chance de sucesso foi muito maior. Só para complementar aqui, o Jacaré ele pode estar dentro da sua empresa, tá? Você pode vender o serviço dele lá dentro da sua empresa. O cara pode vir da Rússia e fazer também aqui com o Jacaré. Exatamente, né? Então tem espaço para tudo. É isso que a gente faz também, não só aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em Nazaré também. Acaba que você consegue ver essa experiência completa. O cara que é um surfista mais preparado, ele consegue até surfar e pegar uma onda e vivenciar um pouco daquilo. Achasse um representante comercial bom, Jaca. É legal. E ali também eu queria fortalecer também o setor, um crescimento imobiliário também, eu acho que é muito importante porque a gente via a nossa região muito precária, pessoas desistindo até já do comércio, de rede de hotéis, rede também de gastronomia, e hoje isso reverteu, né? A gente tem a própria Camuri, que é uma das patrocinadoras ali da equipe Java Boys, que tem investindo bastante nesse crescimento imobiliário, né? E projeto importante que o Sorato colocou ali, junto com o Henrique, que é o vice-prefeito de Jaguaruna e Cundante, sobre a Barra do Camacho. É um sonho, né? A gente ter aquela ampliação dos moles e criando aquela plataforma de a gente poder ter a visitação da Laje da Jaguar, entradas e embarcações, sempre com os cuidados ambientais, né? A galera o pessoal do Big Surf trabalha muito essa questão também, e a gente quer interagir bastante com essa questão do moles, porque vai ser importante para tudo que está acontecendo na rota do Big Surf, principalmente para a Laje da Jaguar, mas também é um sonho também já desde criança, porque a gente sabe, quem é do surf, né, sabe que a ampliação desse moles não vai influenciar, não vai ajudar somente o setor pesqueiro ou o turismo na Laje da Jaguar. A gente pode ter ondas internacionais com a ampliação desse moles, né? A gente já está numa participação, semanalmente a gente fica no pé já do Henrique, do Dante, pressionando essa questão, e agora vem essa parceria com o Sorato, com o Laerte, os dois prefeitos, Tubarão e Jaguaruna, e acho que vai ser, dentro assim, das novidades que eu vi ultimamente, eu acho que é um projeto um dos mais interessantes, entendeu? Vou acreditar bastante, porque o Camacho é um lugar que ninguém dava nada e hoje virou um polo ali de negócios. O próprio pessoal do Farol de Santa Marta compra muito, frequenta muito ali, boas farmácias, bons supermercados, né? Tem o crescimento imobiliário tem crescido muito. Eu acho que esse projeto vai ser muito visionário e quero dar os parabéns aí para o Sorato, para o Laerte, porque é um sonho que a gente tem desde criança. E dentro do ramo imobiliário, né, Jacaré, tem até condomínio já saindo com a identidade do surf de ondas grandes ali na região, né? Big Wave Village, ali na passagem da Barra, né? Então, já essa dica ali que o Tissot estava falando, né? Pegar a cultura, essa vocação e colocar dentro dos negócios, né? O próprio Big Wave Village foi um empreendimento que surgiu ali na Praia da Teresa e a Mormai comprou a ideia. O nome já mudou, virou Mormai Big Wave Village. Ali tem um conceito bem diferenciado, porque a gente pretende fazer a sede dentro da rota do Big Surf ali dentro desse empreendimento. E é um lugar muito estratégico, porque tem ligação, como eu falei, por isso que tem esse elo assim, de ligação com o Tubarão. Tem agora saindo ali a Estrada da Congonhas, toda asfaltada, Geomedeiros, praticamente toda asfaltada. E a projeção de tudo que está acontecendo, eu acho que vai ser muito importante. Show de bola. Eu acho que fica a mensagem de um pouquinho que o Tissot falou, que a Mormai traz esse DNA, essa verdade, né? Eu acho que tematizar nossas empresas para receber esse público é importante, estar atento aos serviços que o surfista usa, segurança ao equipamento, tudo isso consolida esse produto, que é o que a gente está falando. E aí, não foi ensaiado, mas pegando um pouquinho dessa cadeia de valor, né, conseguir inserir todos os elos dessa cadeia, porque o turismo é isso, o turismo é integração, e a gente não consegue fazer nada sozinho, de fato. Eu agradeço, em nome do Sebrae, a presença de vocês, agradeço aos meninos aqui, mas principalmente aos empresários que estão aqui hoje com a gente. Contem com o Sebrae, a gente fica à disposição. Da minha parte era isso, Reinaldo, é isso? É isso, chegamos no final. Eu acho que é só interessante deixar o recado para que todos que estão aqui, os municípios principalmente, que divulguem essa possibilidade de cadastro dessas empresas, prestadores de serviço, entrarem dentro da rota do Big Surf para que ela fique completa.
fotógrafos, videomaker, fisioterapeuta, mecânica de jet ski, hospedagem, alimentação, N situações que têm relação ou com o turismo ou com o surf, para que entre, se cadastre, vai receber consultoria gratuita por parte do Sebrae, vai receber divulgação em âmbito nacional, em âmbito internacional, e tudo de uma maneira gratuita para essas empresas, né? E até quem não tem empresa ainda e queira se formalizar, né? Então, está atuando de maneira informal, porém pensa em um dia abrir uma empresa e formalizar essa atividade, aumentar faturamento, organizar melhor, o Sebrae está aí para ajudar, né? Então, é muito interessante nos municípios angariar essas empresas para fazer parte aí da Rota do Big Surf. O Reinaldo, só para... não é uma pergunta, mas a gente queria agora pegar no pé do Chumbo aí, porque para todo mundo ouvir também no ao vivo. Chumbo, aquela onda lá da Laje da Jaguar que o Tissot te colocou, que a gente presenciou, que foi a maior onda já surfada no Brasil, 14,82 metros. Eu vi por 2 vezes tu erguendo a bandeira da Laje da Jaguar e falando na beira de praia, e uma gravação até com o Iones, falando que parecia que tu estava em Nazaré. Fala um pouco, ilustra, só para finalizar aqui, como é que foi ter surfado essa onda, em uma onda com potencial, com ondas do tamanho de Nazaré ali, 14,82 metros. Como é que foi essa onda? Cara, vou resumir aqui um pouquinho. O Yunis, ele tá sempre comigo, ou a bordo do meu jet ski, ou filmando o que eu tô fazendo. Então, a gente estava ali bem ansioso, a galera estava fazendo um movimento para ir surfar já. Só que eu, com a minha ansiedade um pouquinho hiperativa ali, eu já conseguia adiantar um pouco na frente com o jet ski. Assim que eu cheguei lá fora, eu realmente me deparei com uma cena que eu não estava pronto para ver aquilo naquele exato momento. Eu vi uma onda assim que eu não via... Tinha muito tempo que eu não vi uma onda daquele tamanho. Eu vi uma onda quebrar tão lá fora que eu não sabia nem mais qual tamanho que ela tinha. Então eu falei assim, cara, Yunis, tu tá vendo o que eu tô vendo? Aí ele, tô vendo. Eu falei, vamos olhar embaixo? Ele, não, por favor, não entra ali. Então, tipo, eu ia correr por baixo da onda para ver o tamanho dela, só que ele não deixou. Então, ali eu realmente vi que a Laje da Jaguar é a Nazaré brasileira. É a maior onda que eu já vi no Brasil, é diferenciada de tudo. E aquela onda que eu vi, cara, parece, assim, ela era bem maior do que a onda que eu peguei. Então, o meu sonho é pegar ela agora. Já o Tissot vai me jogar nela e, se Deus quiser, a gente vai realizar esse sonho. Mas vocês têm uma Nazaré brasileira aqui, do ladinho, e tem tudo para virar a meca do Big Surf brasileiro. Vamos aplaudir? A Laje da Jaguar é a Nazaré brasileira. Que frase para a gente concluir, então, né, este evento. Eu quero lembrar aos presentes que nós estamos transmitindo ao vivo toda essa solenidade pelo Big Wave Brasil, então compartilhem, né, com seus pares, com outros players aí do trade, para que a gente possa multiplicar o conhecimento desta noite, né, falas fantásticas aí que podem inclusive render bons cortes aí para ajudar a promover ainda mais a iniciativa. Então, fica o recado. O Sebrae de Santa Catarina agradece a presença de todos nesta noite. Nosso agradecimento muito especial mais uma vez aos municípios, aos nossos parceiros do movimento Big Wave Brasil, todas as instituições presentes aqui, empresários, entidades, atletas, os nossos palestrantes, profissionais do turismo e a todos que contribuem, né, para transformar o potencial das ondas grandes em novas experiências e oportunidades para o nosso litoral sul de Santa Catarina. Então, a Rota do Big Surf começa agora uma nova etapa conectando destinos, pessoas, negócios, experiências em torno de um dos grandes potenciais turísticos da nossa região. Uma excelente noite a todos. Né, uma ótima semana, muito obrigada pelas presenças. Fiquem à vontade aí para permanecer aí fazendo network, interagir com os nossos convidados e até a próxima oportunidade. Sucesso, vida longa ao nosso projeto Rota do Big Surf.